Então, olha só, pessoal, vou mostrar rapidamente aqui, resumir o arcabouço teórico, as transformações de Lorentz, basicamente, né? Veja bem, a gente tem as transformações diretas e as transformações inversas. Lembra lá do linha, do S' e do S que eu falei para vocês lá na animação? Basicamente é isso. Então, você já pode muito bem concluir que a medida x', no final das contas, é a medida que o referencial em movimento tem de qualquer medida no eixo x, vamos dizer assim. Tá vendo aqui, ó, o sistema de eixos coordenados, tridimensional, lá, x, y, z. Tá vendo aqui que a gente tem um referencial S, e esse referencial S ele está parado, e a gente tem um referencial S', que ele está em movimento em relação a esse referencial S. Inclusive, ele tem uma velocidade V aqui, ó. Essa velocidade V é a velocidade que ele tem aqui, no caso, para a direita, né? Em relação ao S. É meio que esse referencial aqui, ele passasse correndo aqui, ó, em relação a esse S', enquanto esse S' está parado. A gente pode pensar, por exemplo, esse S' como sendo um ônibus, por exemplo, que se move na rua, e o S aqui, um pedestre parado aqui, esperando o seu outro ônibus chegar. E então, no final das contas, cada um desses X, Y, Z', ou T' também aqui, no final das contas, são a medida em X, a medida em Y, a medida em Z, ou a medida de tempo, pelo referencial que se move. E uma coisa que é interessante aqui no final das contas é que lá em Galileu o tempo ele era absoluto, né? O tempo que o cara que se move mede, o tempo que ele mede de um determinado evento ocorrido, vai ser o mesmo tempo que um cara que está parado a medir. Então, seria basicamente T' igual a T lá em Galileu. Só que aqui já muda, é uma das maiores diferenças que existem aqui. Agora aqui, o tempo que o cara mede, o cara que se move mede de um determinado evento, que os dois podem ver, tanto o S quanto o S', que os dois podem medir, é diferente, entendeu? Veja bem, existem alguns fatores aqui que diferenciam isso. Outra diferença é esse fator de Lorentz, é esse cara aqui, ó, é o fator gama, né? Que é 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C. Todo mundo aqui, V sobre C ao quadrado. Esse fator de Lorentz aqui, ele é muito interessante porque é ele que descreve, ou ele é meio que um fator de transformação do que um referencial V em relação ao outro, ou seja, do que o referencial em movimento V e o referencial parado V. E é importante a gente também entender qual que é o comportamento desse fator gama, né? O fator gama ele tem esse comportamento aqui, ó. Se eu for colar aqui um código, que é o código que plota basicamente o fator gama, né? A gente vai ver que o fator gama é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, basicamente, ó, o que eu fiz aqui agora foi fazer um gráfico, plotar um gráfico mesmo assim, dessa equação aqui, ó. Tá bom? Então, no final das contas, esse aqui é o gama, olha lá, esse cara aqui. E o que tem no eixo x? O eixo x é esse cara aqui, ó, é V sobre C. Tá bom? Então, no eixo x é V sobre C. Então, quer dizer, é como se eu tivesse pegado isso daqui, né? Ó. Como se eu tivesse pegado gama, olha lá, que é igual. Só que no lugar de V sobre C aqui, eu botasse x, entendeu? E o meu gama é o meu y. Só pra gente fazer uma relação ali com as funções e tal, né? Então, foi o que eu fiz lá. Só que lá é claro, lá x é igual a V sobre C. Né? Então, cada valorzinho que eu boto lá, 0,2, 0,4, por aí vai, 0,8, é o V sobre C. Ou seja, e quem que é esse V aqui? Esse V é a velocidade do referencial que se move. Do referencial que se move e também está medindo, ou seja, percebendo um evento que está acontecendo aqui no espaço-tempo, vamos falar assim. O S é o referencial que está parado e que também mede esse evento acontecendo aqui, em determinado ponto do espaço-tempo. E o S' é o referencial que passa correndo e também vê esse evento. E essa velocidade aqui no fator de Lorentz, ele é essa velocidade que esse referencial aqui tem em relação ao S, ou seja, é a velocidade do S' em relação ao S. Então o comportamento dele é esse daqui, ó, é bem definido até. Né? Perceba que para razões de V e C pequenas, né? Ou seja, para velocidades muito pequenas, vamos dizer assim, porque a velocidade da luz é muito grande, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, então é difícil da gente alcançar essa velocidade no cotidiano, né? Então, para velocidades muito pequenas, tipo 1 metro por segundo, 2, 3 metros por segundo que a gente está acostumado a andar, por exemplo, lá, o fator de Lorentz é muito pequeno. Mas à medida que a gente vai se aproximando, veja bem, à medida que V sobre C vai aumentando, e V sobre C aumentar significa dizer que a velocidade aumenta, porque C é sempre constante, pelo postulado da relatividade, né? Então, à medida que V vai aumentando, lá, veja bem, esse fator vai estourando. Por que ele vai estourando? Por causa dessa raiz aqui. Né? Você pode perceber que aqui dentro, ó, nunca pode existir um número negativo. Ou seja, para razões em que V sobre C vai se aproximando muito de 1, porque nunca pode ser maior do que 1, entende? Porque se for maior do que 1, essa raiz aqui começa a dar negativo, então a gente vai entrar no mundo dos imaginários e não pode ser. Né? Ou seja, quando a velocidade do corpo que passa medindo aquele mesmo evento vai se aproximando muito da velocidade da luz, a gente vê que esse fator de Lorentz aumenta muito. E é aí que vai acontecendo algumas discrepâncias em relação ao que o referencial que está parado vê e o que o referencial que não está parado também vê.
Então é isso, ó, esse é o comportamento. A questão agora que a gente tem que ver aqui também é o seguinte, ó. Esse fator de Lorentz, ele está aqui presente aqui, está presente aqui no tempo também, ó, e também nas transformações inversas. Quer dizer, a transformação direta é no que o referencial que está se movimentando vê em relação ao referencial que está parado. As transformações diretas. As transformações inversas são basicamente o que o referencial que está parado vê em relação ao que o referencial que estava se movendo viu. Entendeu? Então isso aqui é só uma questão de você mudar e isolar as coisas aqui. Tá? Não é só isolar, mas basicamente é você mudar o sentido da velocidade, como eu mostrei para vocês, que não faz diferença o mu descer ou todo o resto do universo subir, entendeu? Então a diferença entre as duas é que você faz com que a velocidade tenha sinais contrários. Então na transformação direta o sinal é negativo, na transformação inversa é só você inverter o sinal aqui da velocidade, né? Como se o universo estivesse no outro sentido, e também adicionar linha onde não tem linha. Tá entendendo? Porque aí você muda os referenciais, é só isso, basicamente. Ou seja, você meio que lá no caso do muon, você bota o muon parado e o resto do universo se movendo. Então, o resto do universo agora que era x, agora é x', o tempo dele que era t, agora é t'. Mas por que em y e z não tem o fator gama? Porque não tem movimento lá. Então, a gente vai estabelecer aqui um caso unidimensional, em que o movimento ele acontece só em uma direção, no caso aqui na direção x. O muon, no caso, é um caso unidimensional. Caso ele está descendo ali na direção z, né? A gente pode chamar de qualquer letra, né? Aquela direção. Então você perceba também, para finalizar essa parte, que o fator gama está presente no tempo aqui. Então, assim, baseado no que a gente viu no gráfico lá, a gente percebe que à medida que esse referencial passa aqui, e se a velocidade dele é muito próxima da velocidade da luz, como a gente viu, quando esse V aqui é muito próximo de C, esse fator aqui estoura, né, se aproxima do infinito, ou melhor dizendo, vai ficando muito grande, a gente percebe que o que o referencial S' se movimentando percebe na direção X varia bastante do que o referencial em S percebe. Né? Porque o fator gama está multiplicando aqui. Da mesma forma, o tempo ou o intervalo de tempo que o S' percebe de determinado evento também muda bastante devido ao fator gama. Veja bem aqui, porque o fator gama tende a aumentar à medida que a velocidade dele aumenta. Ou seja, à medida que a gente vai se aproximando de velocidades relativísticas. Então, sendo assim, ó, mostrando aqui só mais um esquema, né? Veja bem, ó. A gente tem um referencial S, que é o referencial que está parado, sem linha, e o referencial S' que está passando aqui com determinada velocidade. A gente tem um evento aqui acontecendo. E esse evento ele acontece nesse ponto do espaço aqui. Imagina que como você está vendo na tela mesmo, né? É bidimensional, né? A tela aqui, né? Imagina que esse ponto está acontecendo aqui, ó. Então você pode muito bem concordar que em relação ao S, existe uma distância que eu posso chamar de x ali, em relação ao qual esse evento acontece, em relação ao S. É o x sem linha, né? Já em relação ao S' que está passando, correndo aqui com a velocidade v, né, também em relação à origem dele aqui, né, existe uma distância x' que esse evento acontece dele. Então é isso que esse x, esses y, esses z, esses t estão dizendo aqui. Da mesma forma, esse evento aqui, em relação ao referencial S' acontece num determinado intervalo de tempo, num determinado ponto do tempo, vamos dizer assim, que vai ser o t'. E em relação ao S vai ser o T. Então é isso que está dizendo ali, basicamente, essas relações aqui. Né? O que no final das contas, esse referencial passa correndo? O que ele vai ver e o que ele não vai ver? Ou melhor dizendo, o que ele vai ver em relação ao S que está parado, e a gente pode também muito bem pensar que o S vai ver em relação ao S' que está se movendo. Tá? A gente pode muito bem dizer, por exemplo, aqui, ó, que a distância do S com o S' é V vezes T, que é basicamente quando ele passa aqui na origem, né? A gente pode começar a contar o cronômetro aqui quando o S' está na origem do S, né? E depois que ele andar uma certa distância, né? A gente pode muito bem calcular essa distância por V vezes T, sabendo basicamente que um deslocamento, né? Δx, ó, é igual a uma velocidade vezes o tempo. Né? Então assim, a gente pode começar a relacionar os dois referenciais, né? E com isso também relacionar o que eles podem ver. E é claro, aqui no caso aqui, levando em consideração, e nós vamos partir dessas ideias, né? Dos postulados da relatividade restrita, de que a velocidade da luz ela é constante, e também de que não existem referenciais inerciais privilegiados no universo, ou seja, as leis físicas devem valer para qualquer um desses referenciais. Veja bem, a gente sabe que a velocidade da luz, né, a velocidade da luz constante no universo, ele é 299.792.558 metros por segundo, que a gente acaba, no final das contas, arredondando para 300 milhões de metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 elevado à oitava, né? A gente falou também que o tempo de vida do mu antes de decair é de 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos, só para mostrar que a equação, ó,
que descreve esse decaimento, a gente tem os pions, né, que chegam ali através de raios cósmicos. Então, assim, se a gente fosse botar aqui numa ordem cronológica, a gente tem os raios cósmicos que chegam, nos raios cósmicos a gente tem os pions, esses pions colidem com a nossa atmosfera, como eu falei, há um rearranjo, um desequilíbrio energético lá, que faz com que esses pions decaiam, então, ali, ó, em muons, entre outras coisas em muons, ok? Então aí produz uma cascata de muons, e aí tais muons vão decair rapidamente, eles decaem depois de um certo tempo, que é esse tempo aqui, ó. 2,2 × 10 a menos 6 segundos. Só que, como eu falei, nada impede que durante esse período de tempo, desse intervalo de tempo, eles consigam andar uma certa distância, né? E como a gente viu, classicamente eles vão andar muito pouco. A gente vai calcular também que relativisticamente eles vão andar muito mais do que classicamente eles poderiam andar, ok? Porque começam a acontecer algumas discrepâncias, começam a acontecer algumas diferenças, né, como a gente viu aqui em cima, devido a essas transformações aqui e devido a esse fator gama acima de tudo. Porque esse V sobre C nesse caso aqui agora, pessoal, esse V sobre C, como eu vou mostrar aqui agora, esse V sobre C é 0,9998, então, ou seja, é muito próximo de 1. Assim, relativamente falando, né, porque existem ainda, quer dizer, se a gente for pensar assim, matematicamente falando, existem milhares de números aqui entre esse número e 1, né? Existem muitos números, ou seja, existem muitos fatores ainda entre esse número e 1. Mas, relativamente falando, assim, a gente pode falar que é próximo de 1. E em termos do fator de Lorentz, isso já vai dar um efeito bastante grande, vai fazer com que aquela curva lá ela comece a explodir, né, quando a gente bota aqui, né? Então, basicamente, ó, esse é o V sobre C desse problema, né? Então é só pegar esse fator aqui, né, essa razão aqui, 0,9998, e multiplicar pela velocidade da luz, que é essa velocidade aqui. E a gente vai ver que o mu ali, então ele começa a descer a atmosfera 15 km acima dela, né, que a gente estabeleceu aqui, com 299.732.499, um pouquinho menor, ou seja, essa razão aqui, essa fração aqui da velocidade da luz, ok? E a distância aproximada até o nível do mar, que a gente considerou aqui, ou seja, a atmosfera é bem maior do que isso, né, pessoal? Mas a gente está estabelecendo aqui, baseado em dados reais, de que esses muons são criados aproximadamente nessa altitude aqui, ou seja, 15 km acima do nível do mar, ou seja, 15 mil metros, né, tudo nesse I, ok? Então, basicamente, como eu tinha dito, né, essa aqui seria a ordem cronológica de acontecimentos, e aqui, mostrando aqui, então a gente tem o pion. Esse pion ele decai, ele vai decair em muons positivos e também neutrino do muon. Depois, ó, tá vendo aqui, ó? Depois, ó, desse tempo aqui, desse intervalo de tempo, ou seja, depois de 2,2 × 10 a menos 6 segundos, o muon, ó lá, ele vem para cá aqui agora, né? Ele decai num elétron, veja bem, decai num elétron, decai também num neutrino do elétron e decai no antineutrino do muon. Só que a questão é que, no final das contas, apesar deles estarem nessa velocidade aqui, e apesar também de eles terem esse tempo de vida, né, se a gente for fazer as contas, dá muito pouco espaço que eles poderiam ter percorrido, apesar disso, eles ainda são detectados no nível do mar, ou seja, ainda conseguem percorrer não só isso daqui, mas ainda mais distância do que 15 mil metros. E aqui a gente tem a equação do decaimento também, que como bônus eu vou falar no final do vídeo, a gente vai falar aqui sobre o decaimento, né? Então, basicamente, essa equação de decaimento dos muons, né, que os caras usam para calcular quantos muons basicamente vão chegar aqui em relação aos que foram criados lá pelo decaimento dos pions, né, lá no topo da atmosfera. Então, esse N em função de T é o número de muons que chegam ao nível do mar, depois de um certo intervalo de tempo. Né? E N0 é o número de muons que chegaram lá em cima na atmosfera, né? Ou seja, ou o número de muons que foram criados a partir da interação aqui dos pions com a atmosfera. Né? Aqui uma exponencial, esse Tzinho aqui é o tempo para chegar no mar, e esse tal aqui é o tempo médio de vida, que é basicamente isso daqui. Né? Depois a gente vai fazer algumas contas aí para a gente ver que classicamente chegam muito poucos, né? Mas relativisticamente a gente vê que chegam muitos, ou seja, que é um ponto a favor da relatividade. Então, olha só, pessoal, vamos imaginar assim, de maneira clássica. Imagina que a relatividade restrita não existe ainda, ninguém conseguiu chegar nela ainda, Einstein não conseguiu chegar na relatividade especial, e nós estamos aqui ainda tentando pensar esse fenômeno aí através da visão da mecânica clássica do Newton. Ora, a gente sabe basicamente quer dizer, vou reescrever isso daqui, né, que a velocidade de qualquer coisa, olha lá, ela é igual a um ΔX, vou chamar aqui de ΔX clássico, né, por ΔT clássico. Tá ok? Então assim, a gente sabe disso daqui, né? Que a velocidade de qualquer coisa pode ser basicamente descrita como sendo a razão entre o quanto aquela coisa anda dividido pelo intervalo de tempo que ela demora para andar aquela determinada distância, né? Então se eu isolar o ΔX, eu sei a distância. Então peraí, se eu isolei ΔX aqui, eu posso muito bem
pegar assim no caso do mu, né? Eu sei que ele decai lá a partir do pion, né? Eu sei que ele é gerado com uma velocidade, ele é emitido por esse decaimento do pion com essa velocidade aqui, né? A gente já viu isso, né? É só a gente pegar essa razão, ver sobre C e multiplicar pela velocidade da luz. Aí dá isso daqui. Tá vendo que eu botei esse negócio aqui, ó? Olha lá, que é a velocidade. E multipliquei aqui, ó, pelo tempo de decaimento dele. Ora, porque eu quero saber aqui o quanto que ele andou antes de decair. O que significa dizer, no final das contas, que eu quero saber o quanto ele andou dentro desse intervalo de tempo aqui. É só pegar esse ΔTc, ΔT clássico, né, que é o que está lá em cima, 2,2 vezes 10 a menos 6, e multiplicar por essa velocidade. Opa, é básico, né, pessoal? Ensino médio. E aí, a partir daqui, a gente chega nisso, ó, 659,4 metros. Ou seja, isso aqui não é um pouco mais de meio quilômetro, ou seja, um pouquinho mais de 500 metros. Então, quer dizer, pensando classicamente, nunca esses muons poderiam chegar aqui no nível do mar. Não tem como, porque eles iriam decair antes. Como mostra essa equação aqui. Inclusive, nesse momento, trilhões e trilhões de neutrinos, seja vindo do Sol, seja vindo de outras fontes, seja vindo através desse decaimento de pions aqui, de raios cósmicos, estão passando por você nesse exato momento. Só que você não está vendo, né? Porque os neutrinos interagem muito pouco. Inclusive, esse é parte da minha tese de mestrado, né? Mas é um assunto que a gente pode falar depois. Ou seja, então esse muon ele é gerado por esse pion aqui, né? E para ele passar daqui para cá, ó, e decair em elétron, neutrino do elétron e antineutrino do muon, ele demora apenas esse intervalo de tempo e anda na nossa atmosfera, dentro desse intervalo de tempo, só 659 metros. Então, eles nunca poderiam ser detectados no nível do mar. Lá com as nossas chapas fotográficas, inclusive o César Graça gostava muito de fazer, né? Ele tinha muita facilidade de reconhecer os padrões e ele sabia ali pela excitação na chapa fotográfica, falando, pô, isso aqui é a tal partícula, isso aqui é outra. Então, ele tinha muita facilidade de discernimento, de saber qual partícula que colidiu ali na chapa fotográfica. Então, por que tal partícula pode ser medida no nível do mar? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Como que a gente consegue detectar elas 15 km depois, né? Então, assim, a gente precisa entender uma coisa que é o seguinte, que no nosso universo não existe simultaneidade. Tipo assim, vamos imaginar dois eventos assim. Imagine dois eventos que ocorrem ao mesmo tempo vistos por um referencial parado. Vamos pensar assim o seguinte, ó. Esse referencial é o nosso referencial S. Lembra? Quando é S, é o referencial que não se move. Imagina assim que nós estamos aqui parados na origem desse referencial, observando eventos acontecerem. Eventos acontecerem, e esses eventos eles acontecem em pontos diferentes do espaço. Então você perceba que esse evento aqui, que eu representei por essa bolinha verde, ele acontece no ponto XA, tipo 2 metros à direita da origem aqui, só na direção X, ok? E o XB, ele acontece, sei lá, 4, 5 metros à direita aqui da minha origem. A gente está aqui onde nós estamos, né? É o zero aqui, né? Esses eventos podem ser qualquer coisa, tipo, por exemplo, a gente pode muito bem pensar que são dois lasers colocados em XA e XB. Então a gente tem um laser aqui e tem um laser aqui. E eu tenho um acionador, então tem um fio aqui ligado e nós estamos com um acionador aqui na origem. Quando eu clico nesse acionador, ambos os dois emitem luz. E é claro que, por exemplo, um referencial que passa correndo aqui, o seu amigo que passa correndo aqui do lado aqui, pode muito bem ver esses dois lasers emitindo luz. Mas, Matheus, peraí, se esses lasers estão sendo jogados para cima aqui, ó, ele não vai conseguir ver, porque não está na direção dele, né? Mas a gente pode muito bem pensar que são aqueles lasers contínuos, sabe? Aqueles lasers verdes contínuos, né? Que a gente consegue, quando a gente emite eles, né? A gente consegue ver a trajetória deles assim. Então vamos pensar que é aquele tipo de laser lá que bate aqui nas partículas, nas poeiras aqui e emitem para todas as direções e ele consegue enxergar, ok? A questão é, pessoal, que é o seguinte. A gente já vem falando disso há algum tempo aqui, que não existe simultaneidade, no final das contas, porque também não existe uma velocidade infinita para como as coisas podem se dar no universo. Porque isso é necessário para que noções de causalidade e também de efeito não entrem em contradições, né? Vamos tentar fazer uma matemática com isso. Vamos utilizar, então, das transformações de Lorentz. Veja bem aqui que eu peguei aqui, ó, duas equações, né? TA e TB, mas que fazem parte de uma equação só, que é essa daqui, ó. Eu peguei a equação para o tempo, ó, das transformações diretas. Está vendo aqui? Eu peguei essa equação aqui e atribuí uma equação dessa para cada intervalo de tempo. Quer dizer, esse referencial, ó, ele passa correndo aqui. Ó. Esse referencial está passando correndo aqui com essa velocidade Vzinha aí. Ó. A questão, pessoal, é que ele vai fazer medidas em intervalos diferentes para esses dois eventos. No final das contas, eu posso muito bem estabelecer que TA' é linha, então diz respeito ao S', TA' é o momento que o referencial S' percebe que o feixe foi emitido em XA. Ok? TB' é o tempo
que o referencial S' percebeu que o feixe também foi emitido no mesmo tempo, em relação ao referencial S, em XB. Ok? Beleza. Agora eu quero relacionar esses dois intervalos de tempo. O que quer dizer? Então, como eu mostrei, esse referencial passa correndo aqui, né? Ele passa correndo aqui. Opa, ele olhou ali, opa, vi aqui que em XA emitiu luz. Aí eu estabeleci aquele TA' lá. Usei das transformações de Lorentz. Aí ele foi um pouquinho mais, opa, ele viu que em XB também emitiu luz, que é o TB'. Ok? Como que eu posso relacionar essas duas coisas? Ora, eu posso muito bem dizer que existiu um certo intervalo de tempo. Ou melhor dizendo, eu posso me indagar, existiu um intervalo de tempo? Ou seja, em relação ao referencial S', na perspectiva do referencial S', essas coisas acontecem simultaneamente? Porque em S a gente viu que sim. A gente viu que a gente aperta o acionador e tanto XA quanto XB emitem luz ao mesmo tempo. A questão é, acontece também ao mesmo tempo para esse referencial S'? A pergunta é essa. Vamos ver. Então vamos pensar em termos de intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? Intervalo de tempo a gente pode muito bem dizer, pegar o momento do tempo em que ele percebe que XB emitiu e o momento do tempo que ele percebe que XA emitiu. Então a gente pode fazer um ΔT, não concorda? Uma diferença de tempos entre essas coisas. A gente espera, no final das contas, que essa diferença de tempo dê zero, né? Mas como a gente vê aqui embaixo já, não dá zero. Entendeu a questão? Eu vou me utilizar dessa forma aqui agora. Eu até pensei em fazer isso daqui digitando e fazendo com vocês assim, mas eu achei interessante, eu acho interessante a gente já deixar as contas aqui para a gente poder já ver o final e ir entendendo desde o início. Assim, então pensando em termos de intervalo de tempo, para S' a gente esperava que não existisse, porque no final das contas, se em S essas coisas são acionadas manualmente e elas acontecem simultaneamente, por que em S' não deveria acontecer simultaneamente? Justamente por isso, justamente por uma consequência básica da relatividade restrita, da relatividade especial de Einstein, de que a informação do universo ela não se propaga de um ponto até o outro do espaço instantaneamente, você leva um tempo, né? Então, no final das contas, a gente pode pensar aqui, ó, que TB menos TA é igual a um ΔT, ou seja, um intervalo de tempo. Imagina que esse cara ele percebe esse evento acontecendo em 5 segundos. E que ele percebeu o evento em A acontecendo, nessa posição XA aqui, em 2 segundos. Então, esse intervalo de tempo vai ser 3. Né? Então, é isso que eu estou querendo fazer aqui. Eu estou querendo fazer um ΔT. Se ele existe ou não sei. A gente já viu que existe. TB menos TA é um ΔT, uma diferença de tempo. Né? E botei aqui. Ó. Então, TB está aqui. E o TA está aqui. Ok. Veja que eu tenho o fator gama aqui, né, ou o fator de Lorentz, nos dois lados. Então eu posso botar ele em evidência. Ok? Tudo que é igual para os dois eu posso botar em evidência. Botei aqui, ó. Está aqui fora. Ó. Fator gama aqui. Ó. E simplesmente botei ele aqui entre colchetes aqui. Né? Então o ΔT' agora, ele é o fator gama vezes essas coisas aqui. Aí no final das contas eu preciso unir aqui o que é tempo e o que não é. Né? O que é tempo, o que é distância, para a gente basicamente manter as mesmas coisas aqui. Aí você percebe o seguinte, ó, que eu posso muito bem juntar TB com TA, não posso? Então, é isso que eu fiz aqui embaixo agora nessa linha. Ó. Nessa linha aqui eu peguei TB menos TA. Eu só abri esses parênteses aqui de modo que eu pudesse unir tempo com tempo e distância com distância. Tá vendo aqui? Ou seja, posição em relação à origem com posição em relação à origem. Né? No caso aí, XA e XB. Ó, veja bem, ó, tá vendo que tem menos V sobre C ao quadrado XB aqui? Ó, deixei ele aqui. Quietinho aqui. Tá? Aí, ó, veja bem. Esse menos aqui, ó, ele vai agir nesse menos aqui como agiu aqui no TA, tá? E vai agir nesse menos aqui, que vai dar mais, ó, mais V sobre C ao quadrado XA. Tá vendo aqui? Então a gente tem essa relação aqui, ó, ok? Beleza. Agora o que eu posso fazer? Posso começar a juntar as coisas agora aqui com parênteses, né? Porque agora que eu tenho um parênteses, posso voltar agora aquele colchete de novo. Né? E fazer o seguinte, ó, que o ΔT', no final das contas, esse fator gama que está aqui fora, que eu já deixei em evidência lá em cima, ó, TB menos TA está aqui. Esse TB menos TA aqui, pessoal, é o intervalo de tempo que nós aqui no referencial S parado vemos desses eventos acontecerem. Só que o que você precisa entender é o seguinte, você já pode concluir aqui que esse TB menos TA ele é zero, né? Porque os dois eventos, no nosso referencial que está parado, eles acontecem simultaneamente. Quando eu aciono lá o aparelhinho, tanto XA quanto XB emitem os lasers nessas duas posições ao mesmo tempo. Então, assim, não tem diferença entre TB e TA. Tá entendendo a questão? Então, assim, a gente já vai zerar eles ali logo na frente. E aqui, ó, veja bem, só juntei os dois aqui. Eu botei só o V sobre C ao quadrado XA que é positivo aqui, menos esse cara aqui, dá na mesma coisa, tá?
Então isso aqui é igual ao fator gama, não podemos esquecer, TB menos TA. Lá, mas, agora eu botei esse cara em evidência, né? Porque V sobre o seu quadrado, ele é igual nos dois. Então eu botei a evidência para fora aqui, e aí eu tive aqui uma relação ó lá, entre XA e XB. Agora vem aquela coisa. Esse cara aqui, ele é zero, porque a gente já estabeleceu aqui em cima lá, que os dois eventos acontecem ao mesmo tempo visto por um referencial parado S. A questão nossa aqui é saber se isso também acontece simultaneamente por um referencial que está se movendo com velocidade V aqui para a direita, no caso. Né? E a gente vai perceber aqui que não. Por quê? Porque esse ΔT' aqui não está dando zero, ele não dá zero aqui no final. Para que esses eventos acontecessem simultaneamente aqui, você concorda que, da mesma forma que aqui, que eu vou zerar esse trem aqui, ó, aqui também isso teria que acontecer. Ou matematicamente, a matemática teria que me falar que esse ΔT é zero, mas não é o que acontece. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Quer dizer, então quando eu zero esse cara aqui, esse fator gama ainda multiplica esse cara aqui. Cuidado, hein? Aí multiplicando, lá, tá vendo aqui o fator gama multiplicando esses carinhas aqui, ó? Olha lá. Então a gente vê que o intervalo de tempo medido entre o feixe ser emitido em XA e o feixe ser emitido em XB, para o referencial que está se movendo, não é zero. E depende desse fator todo aqui, ó. Aqui você está vendo ó, que o gama... Aqui você tem o gama, né, que é o fator de Lorentz. Eu só substituí ela pela forma matemática dele, só para a gente ver e a gente analisar. Tá vendo aqui? Eu só fiz isso. Então, basicamente, ó, o intervalo de tempo no final das contas é isso daqui. Ó. Veja que depende do fator de Lorentz. E depende, então, se depende do fator de Lorentz, tem aquele comportamento que a gente viu lá no início do vídeo. Né? Se esse cara passar muito rápido aqui, ou com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, esse fator aqui ele estoura, tende ao infinito. De modo, então, diretamente, que esse intervalo de tempo aqui, ele também tende ao infinito. Então, vamos supor que se esse cara aqui passasse muito, mas muito próximo, quase à velocidade da luz, ele veria esses eventos aqui acontecendo num intervalo de tempo muito grande. Então, como é que ele veria? Ele veria as coisas acontecendo aqui muito devagar. Está entendendo a questão? Então, à medida que ele está passando aqui, se isso fosse possível... É que assim, é por isso que a relatividade é complicada, né? Porque se ele está passando muito correndo, como é que ele vai ver as coisas acontecendo aqui? Né? Como é que ele vai medir isso? Que é a questão, como a gente viu lá no início, lá com o Mu, né? Medindo aquele cilindro. Né? Então, assim, é complicado a gente ver isso. Einstein, Einstein concebeu isso, né? Ele viu isso, ele conseguiu perceber, mas é difícil a gente perceber isso, porque se o cara passa correndo aqui, ele não consegue ver isso. Mas se a gente conseguisse passar aqui e ver esses eventos acontecendo mesmo, de fato, né? E se estivesse muito próximo da velocidade da luz, a gente veria o XA acontecendo e depois de um certo intervalo muito grande que a gente veria o XB acontecendo. Ou melhor dizendo, ele veria o XA emitir o feixe de luz, verdinho lá, e depois de um intervalo muito grande dado por esse fator aqui, que ele veria o feixe saindo do laser de XB. Tá entendendo a questão? Apesar de que no nosso referencial, essas coisas acontecem simultaneamente. Mas por quê? Você pode pensar assim, por que isso acontece? Porque no final das contas, quando esse cara é emitido em XA, a luz sai. A luz sai com uma velocidade V, né? Vou botar aqui, tomara que vocês entendam, né? Só para escrever aqui, que é igual a C, ou seja, e essa luz vai excitando os átomos aqui, as moléculas do ar aqui, de modo que são reemitidas e chegam no teu olho, né? A velocidade que isso acontece é uma velocidade fixa e constante, que é C. Então, no final das contas, para essa informação sair daqui e, por exemplo, excitar um átomo aqui em cima e dessa excitação emitir uma luz e essa luz chegar até seus olhos, demora um tempo. Da mesma forma acontece aqui. Não é instantâneo. Então, da mesma forma lá, como eu falei para vocês no início do vídeo do Mu, porque para ele medir o tamanho do cilindro, tem aqueles problemas lá do fato de o feixe de luz andar numa velocidade constante e que quando o feixe de luz é emitido lá na cabeça do cilindro e para ele ser refletido e voltar, né, demora um certo intervalo de tempo e o Mu já andou. Então, tudo isso gera uma complicação, gera, no final das contas, se você for somando esses efeitos, gera o fato de que as coisas não são simultâneas. Entende a questão? E gera também o fato de que esse referencial se movendo muito rápido aqui, veria esse cara acontecendo primeiro e depois de um certo intervalo de tempo, ele veria esse daqui. Ou você pode muito bem pensar assim o seguinte, ó, esse cara aqui ele passa, ó, vamos pensar assim, ó, esse cara aqui está passando, ele passa, quando chegou aqui, ó, ele vê o A sendo emitido e deu tempo, porque demora um tempo para a luz chegar até o olho dele, deu tempo dele chegar. E você tem que pensar também que ele está se movendo para cá. Então a luz meio que está buscando ele, entendeu?
Então, assim, apesar de ele estar se movendo para cá, a luz está vindo. E, acima de tudo, essa velocidade ela tem que sempre ser independente do movimento dele, que é um dos postulados da relatividade. Aí depois ele anda um pouco, ele está andando ainda, ele está andando, está andando, está andando. Esse evento ficou aqui, tá vendo? Esse evento ficou aqui, ó. Olha o rastro do evento aqui. Aí ele anda, anda, anda um pouco. Quando ele chega aqui, aí que depois de somado todas essas coisas, somado o fato de que a velocidade da luz em relação a qualquer outro referencial tem que ser constante, tem que ser c, somado com o fato de ele estar se movendo para a direita, se afastando do evento, né? Aí, depois de um certo intervalo de tempo, que vai dar tempo do feixe que foi emitido de XB chegar até ele. Então, assim, a impressão que o S' teria seria que as coisas estão acontecendo muito devagar aqui, entendeu? Então, você perceba aqui, né, no final das contas, a gente tem o fator de Lorentz aqui, que a gente viu que ele aumenta bastante à medida que essa razão aqui ela vai aumentando, né, ou seja, à medida que V vai se aproximando de C, né? E aqui também a gente tem V sobre C ao quadrado. Tá vendo lá? Ó? Então a gente percebe também que à medida que V aumenta, que essa velocidade aqui que é a velocidade que esse referencial, essa linha tem em relação ao S, à medida que essa velocidade aumenta, essa discrepância de tempo também vai aumentando. Além disso, olha lá, quanto mais afastados esses eventos estão no espaço, medidos em relação ao S aqui, né, maior é a discrepância também na simultaneidade. Ok? Aí você pode ver pela equação aqui, ó. Para a gente desenvolver uma intuição um pouquinho maior sobre a questão da simultaneidade, vamos imaginar esse seguinte sistema aqui. Veja bem, ó, eu tenho um sistema aqui em que eu tenho uma pessoa aqui, que é o meu referencial S, que está parado em relação a esses dois emissores de ondas eletromagnéticas aqui, tá? Essas barrinhas azuis aqui são emissores, são lanternas, seja o que for, que emitem em todas as direções ondas eletromagnéticas, né? No caso aqui eu representei por essas esferas aqui, porque na verdade a emissão acontece em 3 dimensões, em todas as direções, né? Eu vou mostrar ali na animação depois. E a moral da história é que ele está bem no meio aqui, ó. Quer dizer, esse emissor está na mesma distância dele que esse emissor aqui está. Tá? Então esse é o meu referencial S, o referencial que está parado em relação a esses dois emissores aqui, ok? E o referencial S' é esse referencial aqui, ó, que passa correndo aqui com velocidade V. Passa correndo aqui, no caso, em relação a nós, a tela, né, para a direita aqui, ó. E observa, e mede também esses fenômenos acontecerem. Podemos muito bem pensar que nós estamos aqui com um acionador e a hora que eu aperto, a hora que nós apertamos esse acionador aqui, ao mesmo tempo, ambos os dois emissores vão emitir suas ondas eletromagnéticas ao mesmo tempo. Então, quer dizer, eu vou dar um clique aqui e os dois vão emitir, tá certo? E isso vai refletir, no final das contas, nas contas que a gente vai fazer. Mas também, acima de tudo, vai refletir na relatividade do movimento aqui, porque no final das contas, o cara que está parado em relação a esses dois fenômenos acontecendo aqui, a mesma distância dele, vai ver uma coisa. Agora, o cara que está se movendo aqui, ele vai ver outra. No caso aqui, ele está se movendo para a direita. Por mais, por exemplo, que eu dei o clique aqui, apertei, os dois foram emitidos ao mesmo tempo, essa simultaneidade, esse ao mesmo tempo, só alguns referenciais vão observar. No caso, só o referencial que está paradinho aqui, bonitinho, vendo essas coisas acontecerem parados em relação aos locais dos eventos. Tá entendendo? Porque no final das contas, como a gente teve um vislumbre anteriormente, se o cara passar correndo aqui para a direita, ele não vai ver esses dois fenômenos acontecendo simultaneamente. E o objetivo, então, aqui agora é a gente usar das transformações de Lorentz para tentar entender isso. Quer dizer, vou mostrar uma animação aqui, pessoal, que eu fiz, ó, é simples, para a gente poder ter uma maior intuição disso. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma representação 3D do que a gente viu lá, em 2D no Mathelmir, né? Veja bem que essas esferas aqui são, na verdade, as frentes de ondas. Tem que pensar assim, são as frentes de onda que são emitidas aqui por cada um dos emissores quando eu clico aqui no meu acionador e elas são emitidas ao mesmo tempo, ou seja, que a gente vai estabelecer aqui como sendo no tempo t igual a 0. Tá? Então, no tempo t igual a 0, eu aperto o espaço aqui, eu aperto o meu acionador e os dois emitem, né? Essas duas frentes de onda vão ser emitidas ao mesmo tempo e vão alcançar nossos observadores aqui, né?
lembrando, é claro, que as ondas elas são tridimensionais, né? Elas são emitidas assim como se fosse uma esfera, né? Que vai indo, né? No caso, é a frente de onda dela, né? Então, ó, se eu apertar aqui meu acionador, que no caso é o espaço, né? Veja bem. Olha lá, elas são emitidas e perceba que elas vão chegar ao mesmo tempo em cada um dos observadores, que estão mais ou menos na mesma posição ali, né? O observador que se move está um pouquinho mais abaixo, mas na média eles acabam ali, né, recebendo o sinal ao mesmo tempo. Então, nesse caso, quando eles estão parados, a gente pode dizer que os fenômenos foram emitidos, né, ou são simultâneos naqueles referenciais parados ali. É claro, só que agora tá intuitiva essa parte, né? Até o foco do vídeo não é essa, mas é claro que se eu, por exemplo, fazer o outro referencial, que é o S' se mover para a direita aqui com velocidade v, que é muito próximo da velocidade da luz, é claro que aqui eu não botei nessas escalas, né? Mas só para a gente ver, ter uma visualização intuitiva, né? Então, se a gente emitir ali, se eu clicar no espaço aqui, acionar as duas frentes de onda, né, ao mesmo tempo, e também fazer com que o nosso S' se mova para a direita, né, veja bem o que vai acontecer. Você percebe, né, e isso é intuitivo, que a frente de onda da direita vai alcançar esse observador que se move antes do que a frente de onda da esquerda. Percebam? Não? Vamos repetir ali, ó. Então, se eu emito as frentes de onda e faço o referencial S' se mover. Tá vendo lá que a frente de onda da direita vai chegar nele primeiro do que a frente de onda da esquerda? Entende a questão? Isso é intuitivo. Só que no final das contas, pessoal, não é basicamente isso que acontece. No final das contas, o que vai acontecer para o referencial que está se movendo, né, talvez você nunca tenha visto dessa perspectiva, mas do referencial que está se movendo, ele veria outra coisa. Ele veria, na verdade, esse emissor aqui, pessoal, ou essa frente de onda aqui se afastando dele. Era como se, à medida que ele se move em direção a essa frente de onda aqui, pessoal, ela estivesse cada vez mais distante dele. Quer ver? Eu tentei representar isso daqui, ó. Se a gente for olhar agora no referencial dele, na perspectiva dele, se fosse possível na prática ver isso, né? Porque na prática é muito rápido, né? Quer dizer, a gente não está acostumado com essas velocidades, né? Mas, veja bem, se a gente pudesse ver e diminuir um pouco os efeitos, né? Ou o tempo que isso acontece, né? Você conseguiria perceber o seguinte, que à medida lá que a gente emite, ó, e o referencial vai na direção dessa frente de onda, né? Que está na frente, na direita, no caso lá, né? No início, a gente veria uma coisa parecida com isso, ó. Quer dizer, a frente de onda ela meio que se afasta daquele observador, né? Se afasta do nosso S'. Ah, Matheus, mas por que isso acontece? Isso, na verdade, é uma previsão da relatividade especial, né? Então, na verdade, a gente olha aqui, né, a gente está acostumado a ver esse tipo de representação. Né, assim que ele se move, aí ele, claro, ele chega mais perto. Mas só que a gente viu também, pessoal, em várias sessões aí do vídeo já até aqui, porque o vídeo até aqui eu sei que já está bem longo, mas esse era o objetivo mesmo, né? Quem chegou até aqui, parabéns, que de alguma maneira eu tenho quase certeza que vai desenvolver uma intuição sobre a relatividade, uma intuição sólida, né? Mas a questão é que a gente já viu que a velocidade relativa entre qualquer um dessas frentes de onda aqui, inclusive essa frente de onda aqui e esse observador, a velocidade relativa entre os dois, ou em relação a qualquer outro referencial que analise esse fenômeno, que meça esse fenômeno, tem que ser sempre a velocidade da luz. Quer dizer, então, a velocidade relativa dessa frente de onda em relação a qualquer outro referencial inercial do universo tem que ser sempre a velocidade da luz. E a gente viu também que, no final das contas, nada vai para o nada. Entende a questão? Tudo se transforma. Lembra daquela máxima, né? Aqui falando desse modo aqui, né? Nada vai para o nada, né? Tudo se transforma. No final das contas, pessoal, do referencial do carinha que se move, ele observa essas discrepâncias, como, por exemplo, esse afastamento aqui, perceptível, na prática mesmo, assim, porque, no final das contas, esse é o preço a ser pago para que a velocidade da luz ainda seja a velocidade da luz relativa entre esses dois referenciais. Então, você poderia muito bem dizer, se fosse pensar por Galileu, você poderia muito bem dizer que a velocidade relativa, por exemplo, olha lá, dessa frente de onda aqui, com o nosso observador S' seria maior, não é? Ele está indo na direção da frente de onda e a frente de onda está indo na direção dele. Então, quer dizer, você vai ter que somar essas velocidades, se fosse por Galileu, né? Mas, como a gente viu, para a relatividade especial isso não pode acontecer. Eles não podem somar. Né? E o preço a ser pago para isso, né, na manifestação, perceba, pessoal, isso não é um efeito óptico, tá? Isso não é um efeito, isso não é uma ilusão de ótica, isso não é uma miragem, não, entendeu? Isso é um efeito real do espaço e o tempo se transformando para esse referencial, de modo que ele ainda veja a luz com uma velocidade constante, c. Entende a questão? E você pode pensar o seguinte, porque veja bem, à medida que ele se move, se eu acionar aqui, renderizar, à medida que ele se move, né, e o feixe vem na direção dele, né, a frente de onda vem na direção dele, se a velocidade relativa nesse caso ela é maior, e a velocidade está relacionada com distância percorrida dividido por um intervalo de tempo, você perceba que a velocidade relativa aumentou, então quer dizer, o que teria que aumentar
para que a razão ainda fique a mesma, ou seja, para que a razão ainda fique igual a C, ou uma constante, né? Você perceba que o espaço ou a distância percebida na frente dele tem que aumentar, assim como o intervalo de tempo. Então, a partir dessa lógica rápida aqui, a gente já tem duas previsões, né? Que eu tentei representar aqui, ó. Que é a visão de que o observador, quando se aproxima de um feixe de luz ou de uma fonte luminosa, ou de qualquer corpo assim, muito próximo da velocidade da luz, e esse corpo emite luz, né? Se isso acontece, primeira previsão, ele vai começar a ver esse corpo mais longe dele do que realmente está para um referencial, por exemplo, que está parado. Né? Quer dizer, agora a gente fala assim, do que realmente está, não, né? Ou seja, um referencial parado veria ele mais perto dele do que um referencial, no caso, que se move. Né? Então a previsão aqui seria que esse referencial que se move, ele veria a fonte ali, ou o corpo que emite aquela luz que está se aproximando dele, mais longe do que está, né? Para um referencial que está parado. E uma outra consequência disso, que a gente vai ver nas contas ali, quando jogar nas transformações de Lorentz, é simples, é o fato de que o referencial que se move, ele mediria para o tempo de emissão dessa frente de onda aqui, um tempo anterior à emissão do outro feixe, do feixe da esquerda. Porque como a gente tinha analisado anteriormente, se a gente voltar aqui, quando eu clicasse aqui no espaço, os dois seriam acionados simultaneamente. Mas isso aí depende, essa simultaneidade, essa que é a questão, ela está relacionada a quem mede e também o movimento, ao estado de movimento dos referenciais que medem. Ele mede, ele percebe, ele acaba medindo ali, nos experimentos científicos que ele faz, que esse cara aqui, ele foi emitido antes desse cara aqui. Daí a não simultaneidade. Mais especificamente, ele emitiu um tempo negativo, né? Ou seja, porque lembra que eu falei que quando eu apertava o acionador aqui ou o espaço aqui, eles emitiriam juntos no tempo t igual a zero. Quando você faz as contas por transformações de Lorentz, ele mediria no final das contas que esse feixe aqui, na verdade, ele foi emitido antes, um tempo negativo. E está tudo bem, porque não existe simultaneidade nesse caso. Tá? Se a gente for voltar lá agora, a gente vai perceber, ó, quer ver? Vamos fazer as contas aqui, ó. É coisa simples, ó. A gente vai estabelecer que a velocidade com que aquele referencial ela se move para a direita aqui, né? A velocidade dele é isso daqui, ó, é 0,9998% da velocidade da luz, que é a mesma que a gente estabeleceu para o mu, né? Então 99,98% da velocidade da luz, né, que ele passa aqui, né? Então, ou seja, é uma velocidade absurda, né? Essas coisas não dá nem para perceber, né? Não dá nem para medir se a gente tivesse essa velocidade, né? Mas a gente consegue prever, e é o que acontece na prática, né? Depois que a gente compara o que cada um mede, a gente consegue ver que existiu de fato um efeito, né, real, tá? Então veja bem, ó, o evento 1 no referencial S. Agora vamos falar sobre o referencial S fazendo conta, né, lá. Então a gente estabeleceu, paradinho, bonitinho ali, né, medindo o espaço próprio, o tempo próprio, né, que o evento 1 no referencial S, quem que é o evento 1? Olha lá, o evento 1 é o acionamento ou é a emissão desse feixe aqui, o feixe da esquerda. Não importa, né? Pode ser esse ou esse, mas vamos estabelecer que o evento 1 é esse daqui, né? Que é a emissão dessa frente de onda aqui, né? Da esquerda. Né? E o evento 2, pessoal, seria a emissão dessa frente de onda aqui, que está a 300 metros, ó, veja bem, está a 300 metros dessa origem que a gente estabeleceu aqui, que é essa origem que está aqui exatamente no primeiro emissor. Tá? E a gente pode concluir que esse observador, então, ele está a 150 metros aqui do primeiro emissor, também está a 150 metros aqui do segundo emissor. Né? A gente viu que está na mesma distância. Tá, ok? E os dois partem aqui mais ou menos da mesma distância para analisar. Né? Então, olha lá, o evento 1, que é a emissão desse primeira frente de onda aqui, no referencial S, né? Então x1 é igual a 0 metros, né? Porque ela acontece em x1 ou x igual a 0 metros, no intervalo de tempo t que é igual a 0. Né? A gente viu que eles acontecem o quê? Simultaneamente para quem está parado. Porque, por exemplo, esse acionador poderia estar na mão dele, né? Ele aperta ali e ele vê os dois basicamente sendo emitidos ao mesmo tempo. Né? A gente viu que vai mudar quando você está em movimento em relação a esse sistema. Né? E o x2, veja bem, o evento 2, no referencial S, né, é na verdade a emissão dessa frente de onda aqui, nessa posição aqui, nesse local de evento, né, ou seja, 300 metros aqui à direita da nossa origem, tá ok? Então, está colocado, está estabelecido aqui. E de novo, olha lá, isso aqui, ó, é a comprovação ou é a condição matemática de que eles foram emitidos ao mesmo tempo quando a gente clica aqui no nosso acionador. Então, lá, T1 que é igual a 0, T2 igual a 0. Então, quer dizer, as duas emissões aconteceram ao mesmo tempo no tempo T igual a 0. Tá? Então, agora vamos botar nas equações. Né? Veja bem aqui, ó, calculando o fator de Lorentz, né, é só você basicamente pegar esse V aqui e botar aqui, ó, né, você vai chegar num valor aí, pode fazer em casa aí, você vai chegar no valor do fator de Lorentz para 50, né? Ou seja, então ali, esse fator de Lorentz, basicamente, ele modula, né? Ele basicamente é uma constante proporcionalidade, vamos dizer assim, do que o referencial que se move vê em relação ao referencial parado, como a gente viu, né? Tem discutido anteriormente. Vamos usar dessas relações diretas aqui, né? Vamos ver aqui, a gente está interessado no final das contas, né? Em saber o que o cara que se move, lá, o x', né? No caso aqui, o movimento acontece na direção x, então a gente vai usar só do x mesmo, né? O y e o z não tem movimento, então a gente não vai usar. E o tempo, né? T'. A gente quer observar, então, no final das contas, o que
que esse cara vê desse fenômeno aqui, a partir do que ele viu. Então, na verdade, como a gente viu lá, quando a gente aciona os cronômetros, né, a gente vê que, na perspectiva desse cara aqui, as duas coisas aconteceram o quê? Simultaneamente. Por isso que T1 é igual a 0 e T2 é igual a 0. E a gente viu também, porque ele está parado em relação aos dois locais dos eventos, as frentes de onda vão chegar ao mesmo tempo nele. E aí ele vai basicamente medir e vai saber, opa, foi simultâneo para mim. Né? Só que agora a gente tem esse outro referencial que se move com velocidade V para a direita, né? Que é essa velocidade que está aqui. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a velocidade da luz, isso aqui é o tempo observado pelo cara que está parado, entende? Então, se você lembrar aqui quem que é linha e quem que não é, né? Quem que tem linha e quem que não é, você já sabe quem está se movendo ou não, né? Então, vamos ver, ó. Agora, a gente já tem esses dados aqui, a gente já sabe o que o cara que está parado vê, né? O que o cara que tem o poder de saber o próprio, o tempo, o espaço próprio, o tempo próprio vê, né? Então, agora a gente está interessado em saber o que o referencial que se move vê. Então, vamos lá. Então, o evento 1 agora. O que é o evento 1 mesmo? O evento 1 mesmo é a emissão dessa frente de onda aqui, né, da esquerda, né? Então, lá, no evento 1 no referencial S'. Agora, em relação a esse cara aqui, o que esse cara vê do evento 1? Né? Vamos lá, então a gente está interessado em saber o x1' e o t1', não é isso? Então, x1' é igual ao fator gama vezes o x1 menos a velocidade do referencial que se move vezes o t1, tá? Então, é só substituir. Veja bem, x1' vai ser igual ao fator de Lorentz, que é 50, já calculamos aqui, só botar aqui, tá? Ó, o x1 é a posição do evento 1, no caso aí, a emissão da frente de onda nessa posição aqui, como vista pelo referencial que está parado, pelo S, né? Como a gente viu aqui. E x1 ele é 0, então é só botar aqui, olha lá, 0. Menos V, a velocidade no final das contas não é importante a gente botar aqui, a gente poderia botar aqui que é igual a 0,9998C, né? Mas não vai fazer diferença porque a gente vai estar multiplicando por 0 aqui e vai dar 0 mesmo, né? Então veja bem, olha lá, então é V vezes o tempo 1, ou seja, que é o tempo medido pelo referencial que está parado para o acontecimento. É o momento do tempo medido por ele para o acontecimento da emissão, né, que a gente viu que é T igual a 0. Então é só botar aqui. Tá vendo então que isso aqui vai dar 0 menos 0 vezes 50, que é assim, que dá 0. Então o que significa esses 0 metros aqui? Significa que o referencial que se move aqui com 99,98% da velocidade da luz, ele vê o evento 1, ou a emissão dessa frente de onda aqui da esquerda aqui, acontecendo aqui mesmo, né, em 0 metros. Tá tudo bem, né? No final das contas, dado a esse sentido de movimento, os efeitos relativísticos vão ser sofridos, vão ser sentidos para a percepção desse outro evento aqui que a gente vai ver, que é o evento 2, né? E tá, e o tempo? Qual que é o tempo que ele vai observar para essa emissão? Né? O tempo que ele vai observar vai ser esse daqui, ó lá, T1', né? É só substituir aqui, né? E atribuir os índices, né? Ela T1', que é igual ao fator gama, né? Ela vezes o T1, ou seja, o tempo observado para aquele fenômeno, né? Menos pelo referencial parado, né? Menos a velocidade do referencial que se move, né? Ou do aparato que vai no outro sentido, né? Do sistema todo que vai no outro sentido, porque não faz diferença, como a gente viu, né? Velocidade da luz ao quadrado, x1. Então, para o referencial S' que se move, ele também observa esse fenômeno aqui acontecendo no tempo 0. Mas e agora? E esse carinha aqui? Então, o evento 2 no referencial S', como visto pelo referencial S'. É só botar nas equações. De novo, eu vou usar essas duas relações de novo, só que eu vou atribuir agora o índice 2. Né? Então, x2' é igual ao fator gama vezes x2, né? o que o observador parado vê do x2 menos v, e o que o observador parado vê do tempo 2. Então, é só colocar. Veja bem, o que importa para a gente aqui é os resultados. Né? Então, x2', é o fator gama, 50, vezes. Olha lá, qual que é a medida em relação ao referencial que está parado e a origem aqui também estabelecida? Qual que é a medida aqui no caso, ou onde acontece para o referencial parado em relação à origem também? Né? Esse evento 2 aqui acontece em 300 metros a partir dessa origem aqui, né? que o S' que o S referencial parado pode medir. Está vendo que a gente está comparando o que o referencial parado vê e o que o referencial em movimento, retilíneo uniforme vê também? Né? Então é 300 menos a velocidade que o corpo estava, 0,9998 de C. Né? Só que, veja bem, para o referencial que está parado, esses eventos aconteceram simultaneamente. Então, esse T2 aqui, ele é o mesmo que o T1, que é 0 também. Por quê? Porque os eventos, pessoal, só são simultâneos quando você está parado em relação a esses locais dos eventos. Tá? A moral da história é essa. Né? Quando você está se movendo em relação aos locais dos eventos, os eventos passam a não ser mais simultâneos para você. A moral da história é essa daí. Tá certo? Olha só. Então, se a gente for fazer a conta, aí isso aqui dá 0, né? Então, o que sobra é isso daqui, ó, 50 vezes 300, que dá 15 mil metros. Veja a discrepância e o que eu tentei mostrar para vocês lá na animação, pessoal. Na verdade, ó, veja bem, esse referencial que vem correndo aqui para a direita, aqui na direção, aqui em sentidos opostos, com essa frente de onda, veria essa frente de onda aqui mais afastada do que ela está em relação ao que o referencial parado vê. Né? É por isso que dá aquele efeito estranho, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Isso não é uma miragem, não é uma ilusão de ótica, né?
de, por exemplo, lá, meio que a frente de onda se afastando e se aproximando de novo. Mas por que o universo faz isso? É simples, pessoal. Ele faz isso porque ele percebe o seguinte: eu não posso, no caso aqui, somar as velocidades. Então, o que eu tenho que fazer para que a velocidade da luz ainda seja constante e seja medida como sendo c, por esse referencial que está se movendo em relação a ela, ele está se aproximando dela. Olha lá. Então ele meio que afasta do observador para que essa velocidade não se some e ele ainda veja esse feixe chegando nele ou passando por ele com a velocidade da luz, entende? E não a soma delas. Então esse seria um dos efeitos da relatividade para a simultaneidade, né? Seria esse, ó, no final das contas, né? Então ele mediria esse emissor a 15 mil metros da origem. Entende a questão dessa velocidade? Tudo isso para quê? Tudo isso para que aquelas velocidades não se somem nessa aproximação. E a velocidade da luz ainda se mantenha constante, ou seja, c para qualquer referencial, tanto para o referencial parado quanto para o referencial em movimento. Mas e o tempo, Matheus? A gente está falando do tempo aqui, mas e o tempo, né? Que é um pouco mais contraintuitivo, né? Ah lá, o tempo é o seguinte, ó, veja bem, T2, né? Vou adicionar outro índice. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora eu vou adicionar um índice diferente. T2' é igual ao fator gama, T2 medido no referencial parado, que a gente sabe que é 0, menos vezes sobre C. Agora a gente tem que fazer essa conta aqui, né, vezes o x2, né, ela é 300. Então é só substituir ela. V vai ser 0,9998 de C, aí você vai cortar um C aqui, né, você pode fazer com mais calma aí, né, para o vídeo não ficar grande, vezes o 300. Tá vendo aqui? Então isso aqui dá 0, e perceba, é um tempo negativo, entende? Então, pessoal, o que acontece? Para o referencial que se move em relação a esse feixe de luz aqui, essa frente de onda aqui, era como se ela fosse emitida antes até do que essa frente de onda foi. Apesar de que os eventos, para quem está parado, é simultâneo, isso que você precisa entender, nesse referencial aqui, esse feixe aqui, essa frente de onda foi emitida um pouquinho antes. Aí você pode pensar, mas peraí, Matheus, então quer dizer que você está me dizendo aqui que... Então, no final das contas, essa frente de onda foi emitida antes até do que esse cara aqui apertar o acionador para que ambas as duas fossem ligadas? É aí, pessoal, que mora a contraintuição da relatividade. É isso que poucas pessoas falam sobre também, né? No final das contas, não é isso que aconteceu. Não foi quebrada a causa e efeito aqui. Mas a questão é que o próprio efeito da simultaneidade, que faz com que a gente desenvolva essa contraintuição, é que está mantendo a causa e efeito aqui. No final das contas, é isso que você tem que pensar. O próprio fato da velocidade da luz ser constante para qualquer referencial está mantendo a causa e efeito aqui. E esse efeito aparente de, por exemplo, né, isso é totalmente aparente mesmo, o fato de que essa frente de onda foi emitida antes é apenas um efeito aparente da própria não simultaneidade que isso implica. Entende a questão? E também da própria velocidade constante da luz em relação a qualquer outro referencial. Então, a resposta é não. Essa frente de onda não foi emitida antes. Mas esse referencial precisa observar como se ela fosse emitida antes para que as próprias noções de causa e efeito que nós temos no universo sejam mantidas, né? Então, para fazer uma síntese, talvez, para você também querer explicar isso para alguém, você pode se lembrar, né? Velocidade, já vamos botar aqui no caso a velocidade da luz, né? C. Velocidade não é, pessoal, ó, uma variação no espaço, né, uma distância percorrida, que eu vou chamar de ΔX aqui no caso, né, no nosso exemplo, dividido por um intervalo de tempo. Então, é quanto um corpo andou, né, num certo intervalo de tempo, não é isso? Então, olha só, pessoal, você não concorda comigo que quando esse cara, esse S' se aproxima dessa frente de onda, se fosse por Galileu, vamos pensar primeiro por Galileu, se fosse por Galileu, o que aconteceria? A gente teria que somar, né? Quando a gente se aproxima um do outro, quando dois caras estão se aproximando, a gente soma para ter a velocidade relativa. Então, pensando em termos de velocidade relativa, ó, essa frente de onda se movimenta com C, né? Então, a gente mantém esse C aqui mesmo, que é a velocidade da luz, mais a velocidade desse corpo, se fosse por Galileu, concorda lá? Aí a gente teria a velocidade relativa de aproximação deles, né? Só que como a gente viu, a relatividade não permite que essa soma seja feita. Mas só para a gente ter uma intuição de por que isso aqui também acontece, por que aquelas coisas acontecem, por que o observador observa a distância aumentando e tal, né? Então isso aqui, ó, ela é ΔX por ΔT. Só que a gente viu que isso aqui não pode acontecer, pessoal. A gente viu que isso aqui não pode acontecer. Mas também a gente viu que a inércia de movimento que esse cara aqui tinha inicialmente não vai para o nada. Quer dizer, nada vai para o nada. Repetindo, tudo se transforma. Então, na verdade, essa inércia de movimento que ele tinha inicialmente aqui, né, apesar de ele não poder somar essas velocidades, ela vai para outras coisas. No caso, como a gente falou, ela vai para o espaço e o tempo, né? Então, ela vai para essas medidas aqui. Então, para isso aqui, você concorda comigo que aumentou aqui? Só que, à medida que aumentou, isso aqui ainda tem que continuar sendo C. Esse lado da equação. Se aumentou e ainda tem que continuar sendo C, então a gente só pode fazer uma coisa, mudar aqui do lado.
Entendeu? Aumentar as coisas aqui do lado. Então, veja bem, para isso aqui continuar sendo C, apesar de eu ter somado aqui, o que tem que acontecer aqui? Perceba, aumentou aqui do lado esquerdo, então aqui tem que aumentar também na mesma proporção. Mas, na verdade, não é que um só aumenta. Os dois precisam aumentar. Então, o ΔX observado precisa aumentar e o ΔT aqui embaixo também precisa aumentar. Na mesma proporção, ou como a gente viu lá na proporção dos fatores de Lorentz e tal, e das transformações, aqui é só um caso básico, bem didático para a gente entender, eles têm que aumentar mais ou menos aqui, vamos falar didaticamente, na mesma proporção, para que aqui ainda continue sendo observado o C. Entende a questão? Então é por isso, pessoal, que esse observador aqui observa um fenômeno que acontece a 300 metros de uma origem como sendo 15 mil metros, entendeu? Porque aumentou aqui em cima, aumentou esse ΔX. E também ele observa esse intervalo de tempo aqui um pouquinho maior, ligeiramente maior, de acordo com as transformações e tal. Né? Nesse caso aqui, ele observa um pouquinho maior, por quê? Porque você pode pensar assim, ele observou, né, para esse intervalo da luz chegar até ele aqui, e para ele, medindo tudo, ele vê que isso aqui aconteceu no tempo t que é igual a zero. Nos dois casos, porque ele está parado. Só que esse cara aqui, como a gente viu aqui por essa intuição, ele tem que observar um intervalo de tempo um pouquinho maior. É por isso que dá uma discrepância aqui. Tá entendendo? É pouca, mas é. Que até faz a gente correr no erro que causa efeito foi quebrada, mas na verdade não. Na verdade, o próprio fato, essa própria contra-intuição que a gente tem aqui, é o efeito de se salvar a causa e efeito. Entende a questão? Para a gente entender isso aqui também, pessoal, a gente poderia usar daquele exemplo lá que a gente viu lá nas sessões anteriores, sobre aquelas 3 fontes de luz, lembra? Não é porque as frentes de onda chegaram em nós ao mesmo tempo, chegaram nos nossos detectores ao mesmo tempo, que essas frentes de onda foram emitidas ao mesmo tempo nas suas fontes. Não. A gente viu que as fontes podem estar em distâncias diferentes, né? E aquela fonte que está mais distante, ela vai ter que ter emitido primeiro para equilibrar o fato de todas as frentes de onda chegarem juntas no nosso detector. Lembra daquele exemplo que a gente falou? É a mesma coisa aqui. Como esse observador, ele percebe que a distância aumenta, ele mede isso fisicamente, né, com a velocidade constante da luz, ela teria que ter sido emitida um pouquinho antes do que essa outra frente de onda aqui, de modo que a velocidade da luz fosse constante. E aqui a gente poderia usar a mesma relação que eu acabei de mostrar lá em cima, pessoal, né, que é essa relação aqui. Ó, se você for substituir aqui nos cálculos, você vai ter o mesmo resultado, né, lá para esses dois eventos, né? Só que aqui agora eu comparei eles diretamente. Eu fiz um ΔT' aqui, né? E esse ΔT' está relacionado também aqui com XA e XB, né? E se você botar aqui na relação, você vai ver que você chega no mesmo intervalo de tempo. Então, olha só, pessoal, eu fiz um esquema aqui, ó. Veja bem, em azulzinho aqui, ó, o mu descendo, né? Ele é o S', ele é o que está se movendo. Lembra lá daquela animação que a gente viu no início? Ele é o que está descendo aqui, então a gente pode botar um referencial nele. Esse referencial ele vai descendo junto com o mu, né? E aqui a gente tem um referencial maior, ó, que é o referencial da Terra mesmo, o referencial do laboratório. É onde a gente está paradinho com o nosso olho ali, com a nossa chapa fotográfica ali. Analisando e esperando ser excitada para a gente ver, né, e chamar o Cesar Lattes lá e falar assim, o que é isso aqui? É mu? O que é? Ele vai saber, né? Agora, em termos das transformações de Lorentz, o que a gente pode fazer com isso? E vai ser muito na pegada do que a gente fez anteriormente ali para tentar entender o fato de que as coisas não acontecem simultaneamente no universo, quando a gente olha ali a partir de referenciais diferentes. E não só isso, mas referenciais que estão em movimento uns em relação aos outros, né? Então, quer dizer, quando eu estou parado aqui no laboratório, quando a gente está aqui quietinho na Terra aqui, você concorda comigo que é difícil para a gente fazer medidas de espaço no final das contas, né? Quando a gente está parado aqui só analisando e olhando, esperando o mu chegar no laboratório, né, no nível do mar, é mais fácil para a gente tentar analisar o tempo com que ele chega. Quando a gente está aqui embaixo, a gente só vê assim, a chapa fotográfica sendo excitada ali e vê que ele chegou ali, entendeu? Então assim, é mais complicado a gente, na nossa perspectiva, do nosso referencial, pensar em termos da distância que o mu anda, né? Então para nós aqui, é mais interessante pensar em termos do intervalo de tempo. Então é por isso que eu fui lá nas transformações de Lorentz, ó, vou voltar aqui em cima, fui lá nas transformações de Lorentz e agora eu vou nas transformações inversas, né? Porque geralmente quando a gente faz a dedução lá, a gente chega nas transformações diretas, né? Porque a gente quer realmente saber o que um referencial em movimento vê de um evento em relação ao referencial que está parado, né? Aí a gente faz as inversas, a gente chega no que o referencial parado veria, né? Então vamos pegar das transformações inversas aqui, né? Aqui corresponde ao tempo, tá vendo aqui, ó? Ou melhor dizendo, o que o referencial parado vê de um fenômeno em relação ao que o referencial que está se movendo lá veria. Aqui peguei duas no caso, porque eu preciso de duas, cada uma correspondendo a um momento do tempo, né? Ou seja, T1 e T2. Aqui, e T1 e T2 corresponde ao quê?
T1 vai corresponder ao momento em que o Moon chega lá na atmosfera alta. Tá? Ou seja, é onde eu começo a acionar o meu cronômetro. Né? É o T1. Ou seja, é onde a dinâmica começa a acontecer. E o tempo que ele chega na minha chapa fotográfica é de T2. Então, perceba que, em termos de transformação de Lorentz, eu preciso de duas equações dessas daqui, né, para o tempo, de modo que eu possa relacioná-las, né, e chegar a alguma conclusão sobre outra coisa. Então é isso que eu vou fazer. Assim como eu fiz a da simultaneidade, e quando você for analisar qualquer fenômeno físico assim que você precisa usar das transformações de Lorentz, você pode lembrar desse exemplo aqui da simultaneidade que eu fiz aqui. O processo que a gente fez aqui é o mesmo processo que a gente vai fazer nos dois casos aqui. Tá? Então assim, vamos pensar em termos, como a gente fez lá em cima, em termos de uma diferença de tempo, um intervalo de tempo, porque você concorda que demorou um certo tempo para esse Moon sair daqui e chegar aqui embaixo. Apesar de que ele não poderia ter feito isso, como eu falei lá em cima, ele teria que ter decaído uma certa distância muito pequena aqui, de modo que eu não poderia medi-lo aqui embaixo, né? Mas é disso que a gente está atrás, né? Porque classicamente ele não poderia de jeito nenhum chegar lá embaixo. Mas, e relativisticamente? Né? E é isso que nós vamos analisar aqui agora. Relativisticamente ele poderia. Se a relatividade me dizer e me mostrar outro resultado, e me mostrar que ele poderia chegar lá, a gente pode dar um ponto a mais para a relatividade, concorda? Não? E é mais ou menos por aí que a ciência vai trabalhando. Né? Então quer dizer, vamos pensar em termos de intervalo de tempo. Então T2 menos T1, quem que é T2? Esse cara aqui. Né, lá. Esse cara aqui. Quem que é T1? Esse cara aqui. Então, T2 menos T1 me dá um intervalo de tempo, porque, como eu falei, eu demoro um certo intervalo de tempo, o Moon chegar lá em cima da atmosfera e chegar aqui no meu detector, chegar aqui na minha chapa fotográfica. Então, bora. Então, é só substituição. Então, olha lá, T2, que é esse cara aqui, ó, boto aqui. T1, que é esse cara aqui, boto aqui. Aí eu faço aquele mesmo processo agora, eu vou isolar o gama, né, porque ele é igual nos dois casos aqui, está multiplicando ambos os dois aqui, e é igual. Então, bota ele para fora aqui com um colchete aqui. Agora, fator gama aqui fora de novo. Vou tirar os parênteses, só para facilitar a nossa vida. Tirei os parênteses ali, lá, T2. Além disso, além de ter tirado os parênteses, eu uni tempo com tempo e espaço com espaço, tá vendo lá? Então peguei o T2, lá, menos T1 aqui, mais... Lá, aí eu já botei quem que é negativo e positivo aqui na sua posição devida. Quer dizer, esse cara aqui é positivo, né? Então eu botei ele aqui. Então ele é mais. Tá vendo aqui, lá? E menos, olha lá, menos com mais dá menos V sobre C ao quadrado x1 linha. Tá vendo aqui? Olha lá. Ó, cuidado, hein, pessoal. T2 linha, T1 linha é basicamente os momentos do tempo que o Moon percebe. Tá ok? E x2 linha e x1 linha, os espaços que o Moon ali está medindo. Tá? Lembra daquele x' que eu mostrei lá na animação inicial lá? É isso daí. Da mesma forma que a gente pode aqui definir um x1 e um x2, lá o Mu também pode perceber um x2 e um x1. É só ele comparar lá e falar, ó, agora x' é igual a x1. Lembra lá que eu falei? X' é igual a x1 do Mu. Então eu posso muito bem dizer que x' é igual a x1, que é igual a x1', sei lá. Né? Então é isso daqui. Então eu estou relacionando o que o cara de um referencial pode medir e o que o outro não pode. Né? Sempre com o fator gama aqui fazendo a transformação. Tá? Beleza, então ΔT, que é igual a esse fator gama agora aqui. Agora, voltando o parênteses para a gente poder organizar as coisas, T2' menos T1', mais... Olha lá, agora, como esses dois caras aqui, esses dois fatores, são iguais em ambas as posições aqui, né? Eu posso jogar para fora e deixar esses caras entre parênteses aqui. Olha lá, cheguei com uma coisa muito parecida com o que a gente tinha feito aqui em cima. Né? Olha lá. Beleza. Você percebe que alguma coisa sumiu aqui, né, pessoal? Olha lá, ΔT aqui embaixo agora, vou aumentar um pouco aqui. O que sumiu? Sumiu esse cara aqui. Ah, Matheus, por que você zerou x2' menos x1'? É porque x2' menos x1' dá zero, né? Ou melhor dizendo, é porque x2' é igual a x1' no referencial do Mu? Sim. E eu vou mostrar por que agora. Por que x1' é igual a x2' lá no caso? Veja bem. Eu falei para vocês, questão da dinâmica de referenciais, lembra lá quando eu olho por fora aqui, eu poderia muito bem tirar essa parede, e eu poderia muito bem dizer que é o Moon que está parado, e é o resto do universo que se move com velocidade menos v no outro sentido, lá, o que dá sentido àquelas transformações de Lorentz diretas e inversas, né? Mas basicamente, se eu olho aqui, ó, é impossível, no caso mesmo de eu dizer, quem está se movendo aqui, se é o Moon ou se é o resto do universo no outro sentido. Quer dizer, eu estou indo aqui, ó. Aqui eu posso dizer que o Mu é que está se movendo, porque o problema aqui, a gente começou dizendo que os Mus é que chegam e tudo mais. Mas eu poderia muito bem olhar por fora e ver que não. Ver que, na verdade, é o resto do universo que está subindo. Ou eu posso muito bem parar o resto do universo
e fazer o mu se mover. É o mesmo efeito. Não é isso que a gente tinha falado? Tá, agora vamos na condição de que o mu está parado, porque não faz diferença física, nem para as equações, nem fisicamente falando mesmo, né? A gente está falando de referenciais inerciais aqui, velocidade constante, né? Então eu poderia muito bem dizer que o mu está parado e o universo vai no outro sentido, ou seja, com velocidade menos v, para trás. Tá vendo lá? Pronto, beleza. Então o mu está parado e o universo está se movendo para trás. Veja bem, você não concorda comigo que se o mu está parado, então quer dizer que toda e qualquer coisa que ele vai medir, seja x1, seja x2, seja x3, seja o que for, vai acontecer numa mesma posição do espaço para ele? Ora, sim, não é, porque ele está aqui, ó. Veja bem. A gente viu que para medir a gente tem que comparar. Então ele vai saber que ele começou a descer a atmosfera quando o x' foi igual a x1 ali, né? Se assim for, e ele está parado aqui, e a atmosfera está se movendo para cima, então quer dizer, tanto o x1, quando passa por ele, e ele compara ali x' igual a x1, acontece numa mesma posição no referencial do muon. Olha só, a atmosfera está subindo, olha lá, x1 igual a x'. Aconteceu, ele mediu, começou a descer a atmosfera. Né? Vou até abrir aqui, ó, e ver no referencial de fora. Olha lá. Ó. Tá vendo que o muon está parado, olha lá. O resto do universo é que está subindo. Olha lá, olhando no referencial do muon, o meu teclado está travando um pouco, por isso que está dando... Mas olha lá, ele está descendo. E o muon está parado, o resto do universo está subindo. Opa, x2 é igual a x'. Só que veja bem, o referencial S' se moveu junto com o muon. Ele foi junto com o muon. Então quer dizer, o evento do muon entrar na atmosfera ou a atmosfera passar por ele, e o evento 2, que é o laboratório chegando no muon, ou a placa fotográfica chegando no muon, acontece numa mesma posição em relação ao muon, no referencial do muon. Porque eu posso muito bem pensar que o muon está parado. Entende a questão? Então isso é uma estratégia, uma tática, mas também é um processo físico de eu pensar, de modo que facilita minhas contas e de modo também que faça sentido eu fazer as contas. Entende a questão? Então se eu volto aqui agora, ó, e digo aqui então que x2 é igual a x', ou melhor dizendo, sintetizando, eu digo que a medida do tempo entre os eventos acontece na mesma posição no referencial do muon. Quando eu falo a medida do tempo realmente dele ir lá do topo da atmosfera e chegar lá no laboratório, no nível do mar, acontece na mesma posição. Porque na perspectiva do muon, ele está parado e o resto do universo é que sobe. Então, assim, a gente mede essas coisas, né, enfim, numa mesma posição no nosso referencial. É uma maneira de ver isso daqui, tá? Então, a gente zera isso daqui. Ok? Então, o intervalo de tempo medido para o cara que está no laboratório, lá no nível do mar, é isso daqui, ó. Olha lá. Essa é a nossa relação final. E aqui vocês conhecem o que é isso daqui, porque geralmente na internet, quando a gente pesquisa sobre velocidade restrita e tudo mais, a gente chega nesse resultado, olha lá, para no caso aqui, a dilatação do tempo. Né, olha lá. Então quer dizer, a dilatação do tempo é consequência das transformações de Lorentz. Você pode abrir aí agora o teu Google, né, e pesquisar. Dilatação do tempo, você vai ter essa equação. Eles não partem disso daqui. Né? Mas a forma mais geral de chegar nisso daqui, ou seja, de chegar nisso daqui é através das transformações de Lorentz. A gente vai ver em vídeos posteriores que eu vou trazer, né, vai ser vídeos maiores, né, até do que esses aqui, que a gente vai deduzir essas coisas em detalhes. Né? Eu sempre tento trazer vídeos aqui, ficam grandes, eu sei que às vezes ficam maçantes, mas eu tento trazer em detalhes aqui, porque eu acho assim, a ciência ela é complicada mesmo, mas é muito gratificante para quem tem paciência, para quem tem força de vontade, né, como qualquer coisa na vida. Né? E assim, te abre muitos olhos para muita coisa e te faz entender mais o universo e a existência que você está inserido. Já acho que a honra maior que nós podemos ter, cada época da humanidade a gente tinha uma honra. Né? Antigamente a gente tinha a honra de fazer guerra, né, no final das contas. Né? A gente tinha a honra de conquistar terras, de ter poder e tudo mais. Isso ainda acontece hoje. Né? Eu penso assim que hoje, né, estamos numa época assim, a gente tá entrando numa época em que a honra deve ser adquirir conhecimento. Entendeu? A nossa honra deve ser assim, entender a nossa existência, no final das contas, né, falando assim. Então é isso. Então agora a gente chegou numa relação aqui que nos permite comparar o intervalo de tempo passado para o cara que está no laboratório e o intervalo de tempo passado para o muon. Né, é o ΔT'. E aqui eu já botei o fator gama aqui naqueles termos lá, né, que a gente está acostumado, né, que é 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Né, porque veja bem, o ΔT é igual ao fator gama multiplicado por ΔT'. Só que o gama é 1 sobre essa raiz aqui. Né, então eu botei aqui. Ó. Mas é agora, fazer conta, né? Vamos calcular o fator de Lorentz no final das contas. Ó, o fator de Lorentz, calculando ele primeiro, lá, é 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c ao quadrado. Só que v quadrado sobre c ao quadrado é 0,99
9998, né, ao quadrado. Você fazer essa conta aí, você vai ver que o fator de Lorentz, né, ele dá aproximadamente 50. A gente pode arredondar aqui para 50. Até vou botar aproximadamente aqui, porque não dá 50. Né? É importante a gente botar aproximadamente, que faz diferença, tá, pessoal? Quando você, infelizmente, juntando erros, um monte de coisa, pequenos números assim depois da vírgula fazem diferença para uma teoria, né? O que significa dizer que o tempo que o cara olha no laboratório para esse evento é igual a 50 vezes o tempo que o muon vê. Tá entendendo a questão? O que é isso que está acontecendo aqui? Lá? O ΔT no laboratório é igual a o fator gama vezes isso daqui, só que o fator gama é 50. Não é isso? Então é o que está aqui embaixo. Ó. Então quer dizer, então, o tempo no laboratório, medido no laboratório para esse acontecimento, é 50 vezes o tempo medido para o muon. Só que o que é o tempo para o muon mesmo? 0,000022, ou seja, 2,2 vezes 10 a menos 6, é o intervalo de tempo que o muon vê para esse evento. Ah, Matheus, mas peraí, não era para ele andar os 15 quilômetros, como a gente viu, era para ele morrer lá em cima. Mas como a gente viu na perspectiva de pessoas que acreditam que, nesse caso, o clássico deve vir, mas nesse caso está errado, a gente não pode usar o clássico. Então, na verdade, esse intervalo de tempo aí, ó, 2 vezes 2 a menos 6, é basicamente um intervalo de tempo que o muon vê durante toda a viagem. Não importa se em relação ao referencial da Terra, ó, veja bem, não importa se em relação ao referencial da Terra, ele andou mais, ou ele andou menos, entendeu? Nesse caso ele tem que andar mais mesmo, porque dilatou o tempo aí, ele vai andar mais. Né? Mas esse intervalo de tempo é o tempo que ele tinha disponível. Ele sempre teve esse tempo disponível. Na perspectiva do muon, 2,2 vezes 10 a menos 6 é o tempo que ele vai ter sempre para existência. Só que o que a relatividade nos diz é que, apesar de que no referencial dele ele sempre tem esse intervalo de tempo máximo de existência, em relação ao referencial de outras pessoas que analisam de fora, ele tem um tempo maior. É importante a gente entender isso aqui agora, porque lá na frente a gente vai ver, um pouquinho mais para frente a gente vai ver, que ele não pode andar mais do que ele poderia andar dentro desse intervalo de tempo aqui, 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. Porque esse é o intervalo de tempo que ele tem para existir. Então, no final das contas, para o cara que está olhando de fora, o muon, ele não teve só esse intervalo de tempo de vida, mas ele teve esse intervalo de tempo de vida, que é maior. E esse efeito não é um efeito meramente óptico ou até ilusório, não. É uma ilusão de ótica, né? Não, é um efeito físico, entendeu? Um efeito físico que permite que do referencial da Terra, que do referencial do laboratório, o muon viva mais. Ele viva 50 vezes mais. Opa, sim! Então ele pode andar um pouco mais. Daqui a gente já consegue perceber que a explicação começa a acontecer. Então, qual que é o ΔX relativístico? Vamos chamar de ΔXR aqui. De novo, vamos repetir aquela conta. Aqui a gente fez para um ΔX clássico. E isso nos deixou assim, em dúvida, porque a gente não conseguiu entender. E é por isso mesmo que o clássico ele começa a cair por terra aqui. Né? O clássico deu isso. Apesar de que a gente vai usar isso aqui depois para ver que não tem muitas contradições acontecendo aqui. Né? Mas, então, no final das contas, o ΔX relativístico, ou da perspectiva da relatividade especial, quanto que o muon vai andar então agora aqui, da nossa perspectiva? Olha só, ΔX relativístico é igual à velocidade do muon mesmo, que é aquela velocidade lá, 0,9998 vezes a velocidade da luz, que dá isso daqui, né? Vezes o intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo agora? O intervalo de tempo relativístico, que a gente viu aqui agora. Intervalo de tempo relativo a mim, que estou aqui no laboratório, que é 50 vezes maior do que a do muon. Então, se eu multiplicar aqui, olha lá, tá vendo lá? Agora sim, ó, vai dar 32.970,6 metros, ou aproximadamente 32 quilômetros. Então, peraí, Matheus. Isso aqui são dados reais, tá? Ou seja, está na literatura isso daqui. Então, no final das contas, pessoal, o muon ele não só conseguiria chegar no nível do mar, como consegue mesmo, né? Agora, nesse exato momento, a relatividade está chovendo sobre as nossas cabeças. Basicamente é isso, né? Ou seja, existem muons chegando agora aqui nas nossas cabeças, né? Não tanto quanto neutrinos e tudo mais, mas assim, estão chegando. Eles não só andariam uns 15 km, né, mas como passam, eles podem chegar até o centro da Terra se ele não interagisse com nada. Então, no final das contas, ó, o efeito relativístico aqui está nos dizendo uma coisa, que ele pode ser usado para explicar esse fenômeno, que é o que o César Lattes disse na época. O César Lattes falou, ó, a gente pode usar da relatividade restrita para entender isso aqui. Matheus, mas não é contraditório isso daí? Ou seja, não faz sentido. Vamos prosseguir aqui que a gente vai tentando entender um pouquinho melhor disso. Eu sei que é confuso mesmo, né? É confuso. Até para mim aqui que estou na área assim, é confuso. A gente tem que se deitar todo dia e tentar entender isso aí pensando no travesseiro. Mas assim, vamos descer um pouco aqui e ver o que mais que a gente pode tirar disso. Então olha só, pessoal, a gente viu o que o cara num laboratório, parado ali na superfície da Terra, esperando ali com a chapa fotográfica, veria
com respeito a esse fenômeno, né? A gente viu, e você poderia muito bem concordar, que o vídeo poderia acabar aqui no final das contas. Por quê? Porque ele nos ajuda a explicar que, usando a relatividade especial ou da relatividade restrita, a gente poderia muito bem explicar esse fenômeno. Ou seja, ele veria o mu com o tempo de vida dilatado, de modo que, da perspectiva do cara que está no laboratório, ele vê o muon andando distâncias maiores, porque naturalmente se o tempo de vida do muon dilata, então automaticamente ele pode andar espaços maiores, porque isso é um efeito físico real, ou seja, um efeito físico mensurável. E assim como diz um dos postulados da relatividade restrita, ambos esses efeitos, tanto o referencial do cara que está no laboratório quanto o referencial do muon, ambos são corretos, ambos são reais, ambos têm natureza física real. Mas vamos tentar entender um pouco, para a gente ter uma noção mais intuitiva disso, o que acontece no referencial do muon, para que isso fique mais intuitivo para nós. E quando a gente olha do referencial do muon, o que ele está vendo acontecer, fica mais fácil para a gente entender o porquê que ele pode ter andado tantas distâncias assim, 32 km, apesar de que ele tem um tempo de vida muito pequeno. Ou seja, pensando assim de maneira clássica, ele andaria tão pouco, né? E você vai ver que quando a gente usa do referencial do muon para analisar essas coisas e compara com o clássico, a gente vê que ele não anda mais do que ele já poderia andar dentro desse intervalo de tempo aqui, de vida que ele tem. Porque isso aqui é meio que estabelecido pelo universo, ele não pode viver mais do que isso daqui. São os referenciais de fora que, analisando e medindo isso, e como consequência da relatividade restrita, dos efeitos relativísticos, é que vem ele com um tempo de vida maior. E a gente vai ver que faz sentido, que quando a gente olha do referencial do muon, a gente vê que acontece uma coisa que você já deve familiarizar, já conhecer, que é a contração do espaço. O espaço contrai na frente do muon, de modo que o muon ele consegue andar tamanhas distâncias, 30 km, né? Apesar de ter um tempo de existência muito pequena, porque o espaço na frente dele contrai, de modo que essas grandes distâncias fiquem pequenas na frente dele e ele consiga meio que equilibrar essas distâncias grandes com o tempo de existência pequeno que ele tem. Então, na verdade, o que o universo está fazendo é que, na frente do muon, o espaço está contraindo de modo que, sem passar do tempo de vida dele, ele consiga andar distâncias muito grandes dentro daquele espaço contraído novo que está na frente dele. Entende a questão? Então, assim, em termos das transformações de Lorentz, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, então. Então, eu fui lá de novo nas transformações de Lorentz e peguei essa equação aqui, ó. Né, lá, a equação x1, que é igual ao fator gama, vezes esse parênteses daqui, né? Então, seria, no caso, essa equação aqui, né? Vou mostrar. Seria, no caso, essa transformação inversa aqui, no caso, né? Eu estou interessado em saber aqui agora, vou partir dessa relação, assim, é meio que anárquico, né? Ou seja, você pode partir de qualquer relação aqui que vai te favorecer. Então, eu vou partir aqui dessa transformação inversa aqui agora, né? Que eu quero saber o que um referencial parado veria, né? No caso ali, em relação ao referencial que está se movendo aqui, no caso agora em termos de posição, né? E é lógico que, como a gente está falando aqui de intervalos de tempo, né? Ou seja, de momentos diferentes do tempo, né? Então, eu estabeleci aqui, ó, x1 que é igual a isso daqui e x2 que é igual a isso daqui. Né? Ou seja, x1 seria o momento que ele chega lá na atmosfera alta, 15 km acima do nível do mar, e x2 seria o momento que ele está aqui embaixo. X2 é aproximadamente zero, né? De modo que o ΔX aqui vai dar 15 mesmo, enfim. Aqui a gente vai entender que a medida é no mesmo instante, ou seja, a medida das distâncias aqui, né? Então, basicamente, pessoal, o que eu vou fazer de novo? É a mesma coisa que a gente fez lá na simultaneidade dos eventos. Eu tenho feito até agora aqui um intervalo de tempo, agora eu vou fazer um intervalo de espaço. Ou seja, um ΔX. Então, quer dizer, x2 menos x1, né, ou seja, intervalos medidos no referencial parado, lá fora do laboratório, né, é igual a isso aqui. Né? Então, basicamente, eu peguei o x2, botei aqui, peguei o x1, botei aqui. Fiz um delta, né, x2 menos x1. E é a mesma coisa. Né, lá, eu tenho o fator gama aqui multiplicando os dois, é igual. Posso botar ele para fora aqui junto com colchetes e deixo os outros no parênteses aqui dentro. Né, lá. Ok? Aí aquela história, eu vou unir os parecidos, né? Aqui embaixo agora eu vou unir x com x e onde tem t com t. Eu já botei os aí para fora aqui. Eu tô olhando aqui, pessoal, tá errado, né? Ó, veja bem, aqui é t2, né? Não é t1. Né? Então aqui é t2, porque olha lá, é x2 menos x1, né? Eu botei errado aqui, eu fiz errado na hora aqui, ó. Cuidado, ó. Olha lá, t2 é o t1, agora fica certo, né? Aí eu boto 2 aqui, eu boto 1 aqui, opa. Boto 1 aqui. Aí vai ter o T2 menos o T1 aqui, né? Então, quer dizer, eu desenvolvi errado, mas botei no final certo aqui, né? Aí sim, ó, agora eu botei o V para fora, o fator gama para fora também, e entre parênteses o T2 que está positivo aqui, né? Mais T2 menos o T1, é o menos aqui do T1 aqui. E aqui, pessoal, agora a gente vai fazer uma coisa muito parecida com a gente fez lá em cima, né? Aqui a medida
das posições é feita no mesmo instante. E aqui eu posso usar para justificar aquela discussão que a gente fez quando o mu estava medindo o tamanho do cilindro. Lembra lá que a gente falou? A gente viu que tem algumas discrepâncias, algumas complicações que podem surgir aqui, porque demora um certo tempo para a luz ir e voltar, para o laser, né, ir e voltar, e ele saber que ele está na cabeça do cilindro, e sabendo o tempo e tudo mais. Né? Pegar uma régua assim, mais ou menos do tamanho, né, ou maior do que esse cilindro, e botar ali instantaneamente, ali, tanto em X1 quanto em X2, e já medir os dois instantaneamente. Isso que significa dizer é que T1' é igual a T2', que é igual a T', né? Ou seja, são iguais. Então, no final das contas, ó, à medida que ele vai descendo aqui, ele vai medindo a distância. Meio que assim, instantaneamente. É meio que quando você olha assim, mais ou menos a pessoa, você olha a altura dela, você vê que ela tem mais ou menos aquela distância ali. Você não fica ali, por exemplo, olhando o pé dela, vê qual é a posição que ela está em relação a alguma coisa, depois você vê a cabeça dela e vê a posição que a cabeça está em relação a alguma coisa, e você faz aquela coisa. Não, você meio que olha assim, já tem uma base de que tamanho que é. Então você está medindo meio que instantaneamente o tamanho daquela pessoa. Né? Então a gente pode considerar como uma boa aproximação que esse intervalo de tempo aqui é zero, né? Ou seja, ele não leva tempo nenhum para medir, para saber essa distância. E é por isso que só sobra esse fator aqui, que é o fator que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Lá. Então aqui eu chego numa relação que me ajuda a comparar as distâncias percebidas no referencial parado, ΔX, com as distâncias percebidas no referencial do cara que está se movendo, ΔX'. O que me interessa aqui agora no final das contas é o ΔX', você concorda comigo? Porque o ΔX no final das contas é o ΔX percebido pelo cara que está no laboratório. E o ΔX percebido pelo cara que está no laboratório é 15 km, não tem jeito. Tá vendo que a gente está limitando o problema? Então me interessa ver o ΔX'. Então eu vou isolar ele agora. Lá. Vou jogar toda essa raiz para lá, né? De modo que eu tenha esse resultado aqui. Tá vendo? Esse aqui é o famoso resultado que a gente costuma ver, né? Se você dar um Google aí, ó, contração do espaço, você vai ver e vai chegar nessa relação. Eles usam L, né, e tudo mais. Então você fazendo as contas aí, você pode muito bem botar aqui, ó, que o ΔX, né, o ΔX conhecido, né, lá no laboratório, né, que é 15 mil metros, né, a distância de onde o mu foi criado ali, né, e até onde ele vai andar aqui para ser detectado, né, vezes essa raiz aqui. Se você for fazer a conta aí, botar aí no V sobre C, aí 0,9998 e tal, e fazer a raiz, levar ao quadrado, né, você vai ver que isso aqui, essa raiz toda aqui, ó, vai dar 0,019998. Tá? E multiplicando aqui, você vai ver o seguinte, ó, que no final das contas, olha que bonito, hein? Na perspectiva do mu, no referencial dele, ele não andou mais do que 300 metros nessa velocidade, antes de decair. Só que, veja bem, é uma distância contraída. Entende a questão? No final das contas, pessoal, a moral da história é que esses 32 mil quilômetros aqui, na perspectiva do mu, foram aproximadamente 300 metros. Por quê? Na perspectiva do mu, essa distância toda aqui, inclusive os 15 quilômetros, contraíram na frente dele, de modo que na perspectiva dele, ele andou apenas 300 metros. Mas espera aí, Matheus, isso faz sentido. Por quê? Porque a gente viu que, dado o tempo médio de vida dele, classicamente ele poderia andar quanto só? 659,4 metros. Opa! E a gente também tem discutido aqui ao longo do processo que ele não poderia andar nunca mais do que ele poderia andar, dado esse tempo médio de vida. Porque da perspectiva dele, ele só vive isso daqui mesmo. Então, peraí. Perceba que a relatividade está nos dando mecanismos e analisando esses mecanismos em cada um dos referenciais, do referencial do laboratório, como a gente já fez, o referencial do mu, a gente consegue entender, no final das contas, o porquê dessas coisas acontecerem. E que não existe, no final das contas, paradoxos acontecendo aí. No final das contas, o mu ele não andou mais e nunca vai andar mais do que ele já poderia andar, dado esse tempo médio de vida dele aqui. Aqui, classicamente, apesar de a gente não poder usar isso daqui como parâmetro para poder fazer as contas, porque se a gente usar só isso daqui, a gente não ia entender nada do que está acontecendo, né? Por que ele está ali embaixo. Né? Mas a gente já percebe que, usando basicamente de cinemática básica, isso a gente pode usar, pelo menos, né? Usando essa cinemática básica aqui, a gente percebe que ele, no fundo, na realidade, na prática, objetivo, no máximo ele poderia andar 659,4 metros. E a gente viu que, pela relatividade restrita, que a gente já viu aqui que é o parâmetro máximo que a gente pode usar para explicar esse fenômeno, ele andou só 300 metros. Está entendendo a questão? E isso daqui também é consequência do fato de eu poder muito bem considerar, pessoal, que o mu ele pode muito bem ser considerado parado aqui, tá certo? Então ele está parado aqui e o resto do universo, ó lá, é que sobe no outro sentido. Está entendendo a questão? Ó lá?
É uma consequência também de pensar assim. Então, se os efeitos relativistas acontecem para aqueles que estão se movendo, então, no final das contas, é normal falar que quem está contraindo é o universo lá fora. Então, o que acontece é que o mu vê o espaço na frente dele contraindo, de modo que ele pode andar qualquer distância dentro desse espaço contraído e dentro do intervalo de tempo que lhe resta de vida, né, no tempo médio de vida dele. É por isso que, no final das contas, as pessoas falam que se você está na velocidade da luz, ou que se você conseguisse chegar na velocidade da luz, você conseguiria ir a qualquer ponto do universo instantaneamente. Né? É o que a luz faz, basicamente. A luz vai em qualquer ponto do universo, até no final do universo, instantaneamente, ela não vai acontecer nada. Por quê? Porque na frente dela, o espaço se contrai a zero. De modo que ela consegue chegar em qualquer ponto do espaço instantaneamente, porque não tem nada na frente dela. Entende a questão? Assim, eu mostro isso num vídeo que eu fiz, inclusive aqui pro canal. Se você tiver interesse de olhar, dá uma olhada aí, deve estar aparecendo no card. Eu simulo o que uma pessoa dentro de uma nave veria se movendo muito próximo, ou nesse caso, acelerando até a velocidade da luz. Dá uma olhada aí, está aparecendo no card, aí você vai ter mais noção do que está acontecendo lá. Ok? Agora vamos para algumas relações básicas aqui que eu queria mostrar para vocês, para mais intuição. Então, pessoal, para provar para vocês matematicamente aqui que não faz diferença o mundo descer com aquela velocidade ou o universo subir com aquela mesma velocidade, só que no outro sentido, entendeu? E os efeitos relativísticos serem o mesmo, entendeu? Inclusive, por exemplo, a contração do espaço, né? Por que eu quero dizer? Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, quando a gente fala de relatividade, normalmente o cara usa o exemplo assim, né? Tem uma nave se movendo assim, e se a nave passa por você assim, muito próximo da velocidade da luz, a gente veria ela contraída, né? Só que as pessoas não têm essa intuição de que se você estiver dentro da nave, você está se movendo, né? No final das contas, você poderia muito bem, dentro da nave, se considerar parado e o resto do universo indo no outro sentido. Então, na verdade, quem está se movendo, eu posso pensar, é o resto do universo. Então, é para ele, é para o universo que eu jogo a bolada dos efeitos relativísticos. Então, é o universo que vai contrair, não eu. A pessoa que está dentro da nave não vê contração nenhuma, mas ela percebe que ela consegue chegar mais rápido nos seus destinos. Por quê? Porque, no final das contas, o espaço contrai na frente dele. É o espaço que leva o efeito relativístico, entendeu? Mas do cara que está fora da nave, né, veria, no caso, a nave contraindo. Porque no final das contas, em relação ao cara que está lá fora vendo a nave passar, o universo está parado. Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui agora é isso. É bônus, né? Só para a gente trocar o referencial. No caso do mu, seria o seguinte, eu falar que o muon é o S. Entendeu? O mu está parado, como a gente já vem pensando aqui, não tem muito segredo. E o S' é o universo. Eu só vou partir dessa relação aqui, ó, essa relação direta, né? Que o x' é igual ao fator gama vezes esse fator entre parênteses aqui. Tá certo? Por quê? Porque muda, né? Aqui em cima, por exemplo, ó, quando eu considero que é o mu que está se movendo, eu uso essa relação aqui. Tá vendo aqui ela? Aí eu parto do linha para o x, né? Seria a inversa, no caso ali, né? Olha lá, seria a inversa. Agora eu vou pegar a direta. É a única coisa que muda. Por quê? Porque eu peguei julgando o fato de que é o mu que se move. Então a velocidade aqui é positiva, tá vendo aqui? Basicamente falando aqui, né? Bruscamente falando, né? Agora eu vou considerar que quem se move é o universo e ele vai no outro sentido. Aí agora a velocidade tem que ser negativa, tá vendo aqui, ó? Ou seja, no outro sentido, só você inverter o sinal, lembra? Então voltando lá, de novo, a mesma coisa que a gente tem visto, vou pegar x2 e x1, né? Escrevi aqui, né? x2 e x1, né? E vou botar aqui, ó, x2 menos x1. De novo, é o mesmo processo. Você pode pausar o vídeo aí, já fazer um processo de estudo aí, um processo de análise e entender o que eu fiz. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Tá vendo lá? E aí você vai chegar numa relação que é a exata mesma relação de contração do espaço. Okay? Então não faz diferença você trocar referencial. E agora, só para a gente terminar, né, a gente vai falar aqui sobre o decaimento. Né? O que no final das contas o decaimento nos fala? Que a gente sabe que a equação do decaimento, né, para o muon é essa daqui. Né? A gente viu que cada coisa aqui significa. Né? Basicamente, ó, se a gente for substituir as coisas aqui, ó, esse tal aqui, como eu falei, é o tempo de vida médio da partícula, no caso aí do mu antes de decair, né? Que é aquela lá, 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. Né? A questão é que a gente viu que esse tempo médio ele acaba aumentando. Né? O tempo médio da perspectiva do mu é isso daí mesmo, né? 0,000, ou seja, 2,2 vezes 10 a menos 6 segundos. Mas da perspectiva do cara que está aqui fora, do cara que está medindo e fazendo essas medidas aí, né, do decaimento, né, é 50 vezes maior. Então é por isso que agora aqui depois você vai entender que no decaimento relativístico a gente vai ter que botar aqui embaixo, ó, que é onde está o tal aqui, que é 50 vezes o tal. Tá?
Por isso que é decaimento relativístico, né? E é o que vai nos ajudar a explicar a situação toda. Então, assim, é rápido, ó, só botando aqui na equação. Esse intervalo de tempo aqui, pessoal, esse Tzinho aqui, é o tempo, basicamente, que o Moon demora para sair lá das alturas lá, né? E chegar no nível do mar, né? É basicamente aquela continha que a gente tem feito. Delta X sobre V, né? Então é 15.000 metros, né, 15 quilômetros, dividido pela velocidade com que ele chega. Então ele demora aproximadamente esse intervalo de tempo aqui, que é o intervalo de tempo que você bota aqui, né, lá, para ele fazer esse percurso. Né? Basicamente, esse n em função de t é o número de mols, o número de partículas que chegam, né, depois desse intervalo de tempo t aqui. Então, basicamente, eu posso muito bem dizer, né, eu quero deixar todo mundo em função desse tal, né, porque eu posso cortar as coisas aqui e facilitar a minha vida. Né? Então, esse intervalo de tempo é 22,7 vezes o tal. É só você pegar basicamente esse intervalo de tempo aqui, ó, e dividir por isso daqui, aí você vai ver que isso daqui é 22,7 vezes maior do que isso daqui. Aí você pode escrever, o que te permite escrever dessa forma aqui, né? Pronto, aí você tem esse t aqui agora, né? E aí é só você substituir ele aqui agora aqui em cima, tá ok? E aí, ó, é uma jogada, né? Você não tem a quantidade, não tem como você prever isso, né? Saber isso com certeza, qual que é a quantidade de moons que são criados através dos pions lá em cima na atmosfera, né? Então, basicamente, o que você faz é passar dividindo aqui, né, e fazer o número de moons que são detectados dividido pelo número de moons que foram criados lá em cima. Aí você meio que você tem essa razão dos que chegaram aqui e dos que não chegaram, no final das contas. Isso aqui, no caso, vai te dar a razão, a fração daqueles que chegaram em relação àqueles que foram criados lá em cima, né, que é dado por essa exponencial aqui, basicamente, uma exponencial negativa, né, o que faz esse termo descer aqui embaixo. Né. Aí você corta aqui, né, veja bem, substitui aqui, né, olha lá, que é esse t aqui, né. Né? Joguei esse n0 para baixo aqui, aí você cortando aqui vai ficar que essa razão, né, é 1 dividido por e, né, elevado a 22,7, né? E veja bem, é muito grande esse fator aqui, de modo que aqui embaixo fica 1 vezes 10 elevado a 12. Se você botar na calculadora aí e elevado a 22,7, né, periano, né, elevado a 22,7, né, vai dar isso daqui, né, 1 vezes 10 elevado a 12, trilhões, né? O que essa fração está dizendo aqui é que de trilhões que são criados lá em cima, né, que o n0 é isso daqui, né? Apenas 130 são detectados aqui embaixo. Ou seja, isso é aproximadamente zero. Entendeu? E condiz mesmo com o clássico, né? Porque no final das contas, como a gente falou desde o início do vídeo, classicamente não era para a gente detectar tantos muons aqui, né? Então, como a gente viu, e já tem visto até agora, que o decaimento clássico não pode ser usado para explicar isso. Apesar de que a gente pode usar a mesma equação quando a gente usa a relatividade, né? O que vai mudar em relação ao clássico na relatividade é que, basicamente, agora, o nosso tal ele vai ser 50 vezes maior. Ah, Matheus, mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Lembra que aqui em cima a gente já calculou isso? Pela dilatação do tempo, ele vê um mu que está se movendo a velocidades relativísticas desacelerando no tempo. Né? Uma dilatação temporal. Né? Então, é 50 vezes maior o tempo de vida do mu, como a gente concluiu. Então, a gente não vai poder mais botar, relativisticamente, a gente não vai poder mais botar só tal aqui. A gente tem que botar 50 vezes tal. E quando a gente bota aqui, ó, substituindo tudo, né? Agora falando já de decaimento relativístico, para ver se a gente consegue chegar numa verdade, né, mais próxima da realidade, quer dizer, né, não verdade, né, mas uma afirmação mais próxima da realidade, né, fazendo o mesmo processo aqui, dividindo o n0 e tal, aí botando 22,7 aqui, né, que é o tempo que ele demora basicamente para chegar lá no nível do mar, né, andar os 15.000 metros, e agora aqui a diferença é que eu vou botar 50 vezes tal, cortou os tal, e vai ficar aqui, né, como é e elevado a menos essas coisas aqui, então é a mesma coisa que eu fazer 1 dividido por e elevado a essas coisas, e aí a gente vê, pode fazer a conta aí, que a gente tem um número bem maior aqui em cima, né? A gente chega numa fração ou numa proporção que nos permite botar um numerador bem maior aqui em cima. Lá 600 vezes 10 elevado a 9. Então agora o que está dizendo aqui, ó, no final das contas, é que a quantidade de muons detectados que essa previsão faz é muito maior em relação àqueles trilhões, né, que são gerados lá na nossa atmosfera alta, dando mais pontos para a relatividade restrita, né, e mostrando aí que a gente pode usar dessa teoria para explicar os muons relativísticos. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender aí esse assunto. Quer dizer, é uma parte da física complicada mesmo para a gente entender intuitivamente. Como eu falo assim, a gente que é da área tem dificuldade mesmo, assim, é normal, mas assim, dá para entender, faz sentido, não tem paradoxos, está correta, é uma das teorias mais bem aceitas que a gente tem hoje, que explica a maior quantidade de fenômenos e de fato,
com velocidades altas, a gente tem que usar dela, não tem jeito. Enfim, então espero que eu tenha ajudado vocês. O vídeo ficou grande mesmo de novo, mas é normal aqui do canal, né? Eu gosto de fazer vídeos mais completos, mais detalhados, né? Não sei se são eficientes, né? No final das contas, isso aí vocês que têm que me dizer, né? Mas assim, mas é isso, eu espero que eu tenha ajudado então. Se inscreva no canal, curta e compartilha se você gostou, né? Deixa suas sugestões, se não gostou, fale também que eu quero melhorar. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.